Bom, boa noite a todo mundo que está aí, mais uma vez nessa semana, nessa noite, né, de segunda-feira, tarde da noite, os webcasts em horários alternativos, aí 9 horas da noite, a gente começando aí, hoje é 25 de abril, né, já está ficando mais friozinho, a gente vai chegando à noite, então queria agradecer antes de tudo ao pessoal que está aí nessa hora, para ouvir um pouco, né, sobre o Windows Phone, para conversar um pouquinho sobre desenvolvimento para o Windows Phone, para que a gente possa saber um pouco mais, aprender um pouco mais sobre essa nova plataforma aí que tá surgindo cada vez mais forte, né, mais pegando no mercado lá fora, algumas notícias bem boas aí nas últimas semanas, a gente vai comentar sobre isso também rapidinho, até algumas mudanças na agenda dos webcasts que a gente vai ter mais para frente por conta disso. Peço a todos aí, antes de qualquer coisa, qualquer problema com voz ou com vídeo ou com o desktop que não está fazendo que o share não está legal e qualquer coisa desse tipo aí, que vão ali na caixinha do Q&A, tá? Do lado do Voice in Video, e mandem bala ali, tá? Comentem sobre a voz, precisar falar mais devagar, às vezes eu acabo falando rápido, a gente tem bastante coisa para comentar aqui. É só gritar ali que a gente já tenta fazer alguma coisa aqui, tá? Resolução de vídeo também, qualquer coisa assim, só dá um grito, tá? Então, legal. Para quem estava aqui até há 2 semanas atrás, há 15 dias, esse é o segundo webcast aí de uma série que a gente tá fazendo com o Portal Silverlight, com o Jonatas lá do Portal Silverlight. É o segundo webcast de uma série que deve ter entre 8 a 10 webcasts para falar só sobre o Windows Phone, tá? Junto a isso, o Jonatas está fazendo uma série de webcasts também sobre Silverlight. Então, a cada semana você vai ter uma semana Silverlight, uma semana Windows Phone, uma semana Silverlight e assim por diante. Esse, então, é o segundo webcast dessa série e a gente vai começar a falar sobre desenvolvimento, realmente, aí, de Windows Phone 7. No primeiro webcast, a gente deu uma visão geral aí do aparelho, da plataforma, né, da arquitetura, e eu mostrei ali só o que era, como é que funcionava o Visual Studio e um exemplo super rápido aí de código, assim, uma linha, 2 linhas. Hoje, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar fazer uma introdução ao desenvolvimento para o Windows Phone 7. Não vai ser ainda aplicações completas, ok? Mas vai ser algo muito mais interessante do que isso. Então, ao invés de você perder aí 5, 10 minutos do webcast, ficar perdido pelo webcast inteiro em algo, e perder aí o foco e até o interesse, a gente vai tentar falar sobre pequenas coisas, tá? Então, pequenas coisas do desenvolvimento do Windows Phone 7 que vão ser legais para vocês desenvolverem as aplicações depois. Como eu falei, é uma série de webcasts, a gente vai ter desenvolvimento de aplicações completas lá para frente, a gente vai falar sobre bastante coisa lá para frente. Hoje a ideia é o seguinte, pegar vários pontos pequenos e poder conversar sobre eles. Fazer um exemplo pequeno de A, B, C, D, então vocês vão ter uma visão mais geral desse desenvolvimento, das peças que compõem esse desenvolvimento, do que é legal, do que dá para fazer, do que não dá, para depois lá para frente a gente começar aí sim a entrar em cada uma dessas coisas. Nos próximos webcasts vamos falar só de serviços, só de X, só de Y e assim por diante, legal? Então entendo hoje o seguinte, é um tutorial de coisas que a gente pode usar nas nossas aplicações. Vai ser bastante, a ideia é que seja bastante didático e não tanto aí voltado para design patterns. A gente vai ter um webcast sobre MVVM, mas hoje a ideia não é que a gente volte para o design patterns, coisas desse tipo, como é que eu testo, como é que eu faço aquilo, como é que eu traquete, o if isso, if aquilo. Não, vai ser só assim, ó, legal, tem isso, isso e isso para a gente usar, tá legal? Beleza? Então, mais uma vez aí me reapresentando para quem já estava aí, mas me apresentando para quem não estava, Rodolfo Marques do Carmo, né? Meu e-mail está aí, o site conexãowindows.com, eu gravo podcasts lá quinzenais, sempre falando bastante sobre Microsoft, junto com o meu amigo MVP de Xbox, Maurício Alegretti, e a gente, e o meu site também, o meu Twitter, né, é @rodocarmo, e quem quiser me adicionar também na Xbox Live está liberado, ok? Então, legal. Só um pouquinho rapidinho sobre mim. Eu sou entusiasta da Microsoft há bastante tempo, é por isso mesmo que eu mantenho esse site conexãowindows.com, que a gente tem os podcasts lá para falar sobre Microsoft em geral. Mas assim, desde o ano passado eu me tornei entusiasta de Windows Phone 7 por pura paixão
pelo aparelho, ali, pela plataforma, por tudo que a Microsoft estava fazendo. Eu trabalho para uma empresa de Atlanta, na Geórgia, então eu trabalho remoto daqui do Brasil, a gente tem uma equipe aqui no Brasil, uma empresa lá de fora, e estava então interessante, a gente tem uma visão um pouco diferente do que está acontecendo por lá também, quais são os requisitos de clientes por lá, e até por isso que eu me envolvi bastante com o Silverlight, porque é um requisito que vem bem forte lá de fora, e está acontecendo aqui no Brasil também, a gente tem visto isso. E então é bastante assim, meu trabalho é bastante voltado com o Silverlight no dia a dia, e minha paixão no momento tem sido o Windows Phone. Sem áudio, o pessoal está ouvindo aí? O Daniel comentou aqui que está sem áudio. Por favor, aí já dê um feedback aí se não tiver sem áudio aí. Talvez a tua máquina possa estar com algum problema aí, Daniel. Dá uma conferida aí, qualquer coisa grita de novo aí, tá? Legal. O histórico meu histórico com o Windows Phone 7, para vocês também aí se basearem no que eu tenho trabalhado, né, nesse último ano. Fiz algumas palestras aí, Innovation Day aqui do Microsoft Innovation Center, Dev Day, que foi um evento que a gente, eu mais o Igor aqui de Curitiba, a gente montou aqui. Algumas faculdades também que fiz, palestrei. Nas últimas semanas aí a gente teve um treinamento Hands-on Labs, também palestra de Spark Camp, alguns artigos para o mundo.net. Inclusive, estou escrevendo o terceiro artigo para o Mundo.net sobre o Windows Phone 7. Isso aqui é só sobre o Windows Phone 7, tá? Então, bastante trabalho em cima do Windows Phone 7 nesse último ano. Tem sido um foco meu. Então, assim, gosto bastante do que eu estou falando. Não é o meu trabalho no dia a dia, financeiramente falando ainda, tá? Das 8 às 6, digamos. Mas é algo que tem, assim, um interesse pessoal mesmo, uma paixão mesmo minha no aparelho. Então, o objetivo de hoje, como eu falei aí quando estava começando, a gente já está com a audiência aumentando aí, com o horário, né, vai sempre aumentando, conhecer sobre os pontos-chave no desenvolvimento. Então, hoje a gente vai entrar, ao invés de entrar fundo em um lado ou outro lado do desenvolvimento, a gente vai tentar pincelar vários momentos do desenvolvimento do Windows Phone 7, tá? A gente vai entender a base da coisa, né? Ou seja, falar um pouquinho sobre cada coisa para a gente conseguir entender a base. Então, a semana retrasada a gente teve a conversa sobre arquitetura, sobre plataforma. Hoje a gente vai entender a base do desenvolvimento mesmo, né? O modelo do Windows Phone 7. E com isso a gente vai conseguir desenvolver aplicações e falar sobre isso nos próximos webcasts. Então, a agenda, a gente vai ter um review aí só do que a gente falou na semana passada, né? A gente vai ver o ambiente de desenvolvimento, vamos ter uma demo de um Hello World ali e tal. Depois disso, vamos falar sobre navegação de telas, né, de páginas. Depois disso, uma demo também sobre navegação, ciclo de vida e isolated storage também, rapidinho. Vamos ter uma demo também sobre isso. Launchers e choosers, demo sobre launchers e choosers, serviços e uma demo também para fechar. Então, assim, a gente vai ter webcasts sobre isolated storage, sobre dados, sobre serviços, sobre como consumir esses serviços, sobre patterns, sobre coisas. Todas essas coisas que a gente tem aqui, a gente vai falar mais lá para frente. Hoje, uma pincelada em tudo. Então, eu peço que vocês entrem no webcast com essa mentalidade, tá? A gente vai tocar a base de tudo. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês vão levantando para que a gente possa conversar, eu possa responder para vocês. E nos próximos webcasts, a gente vai tocando em cada um desses pontos mais a fundo para que vocês tenham esse conhecimento da base e depois a gente vai mandando bala. Legal, então vamos nessa. Vamos mudar aqui o slide, se o meu amigo Live Meeting me ajudar. Legal? Então aqui, um slide só para a gente falar do que a gente já tocou na semana retrasada, né? O Windows Phone 7 nada mais é do que um novo começo. A gente já tinha falado isso. Legal? Foco no usuário final. O usuário final, o business continua sendo um usuário final. O cara business que usava o Windows Mobile 6.5, 6.x, o 5.x, ele é um usuário final no final das contas. Quando vai para casa e tal, ele quer ter uma interface legal, ele quer ter aquelas apps, ele quer ter, enfim. Foi isso que a Microsoft viu, e é esse que é o Windows Phone 7. É um novo começo, é uma padronização de hardware junto às OEMs, ou seja, não existe mais aquela ideia de que cada telefone é de um jeito e faz do jeito que quiser, e a gente coloca o Windows Mobile no final lá, não é mais assim. A gente tem um foco em interfaces ricas, o Silverlight, né? E o reuso de conhecimento dev é muito importante, então vocês vão ver aqui nos próximos slides que a gente vai usar muitas das coisas que a gente já conhece. E a nova interface Metro. Próximo webcast, inclusive, a gente vai falar bastante de conceitos e best practices da Metro. Então, de novo, esse webcast vamos tocar em vários pontos. A partir do próximo, a gente vai entrar em vários
vários detalhes, um deles a própria interface métrica. E as experiências integradas, os hubs, como a gente viu na semana retrasada, os hubs são aqueles lugares tipo People, onde você tem todas as informações relacionadas a pessoas, Pictures, todas as informações relacionadas a Pictures, seja as tuas Pictures locais ou Pictures consumidas da nuvem, né, de serviços. E para desenvolver, legal, esse slide também a gente comentou na semana passada, o que a gente vai desenvolver, ou como é que a gente vai desenvolver, usando XNA para jogos e usando o nosso querido Silverlight para aplicações. No nosso caso aqui, a gente está falando de aplicações, a gente vai usar o Silverlight. Posso desenvolver um jogo com Silverlight? Pode desenvolver um jogo com Silverlight. Na maioria dos casos, isso não vai ser bacana ou fácil, mas a questão aqui é a facilidade só, não é que não pode, tá? Você já conhece Silverlight, quem está aí acompanhando e já conhece Silverlight, o importante é falar que você já é um desenvolvedor Windows Phone 7. Então isso é uma das coisas mais importantes do Windows Phone 7. Se não conhece Silverlight, mas já conhece .NET, essa pessoa já vai se sentir em casa. Então legal, eu sou um cara .NET, eu sei que tem muita gente nas palestras que eu faço, treinamentos que eu faço, na hora que eu pergunto, legal, quem aqui conhece ou quem aqui desenvolve Silverlight? Bastante gente levanta a mão. Mas na hora que você pergunta .NET, todo mundo levanta a mão. Então ainda há um gap, né, em relação a isso. Mas essas pessoas que já conhecem .NET e não conhecem Silverlight vão se sentir em casa e hoje vão começar a ver isso já. Se você não conhece .NET nem Silverlight, está começando agora, a gente sabe que tem bastante gente vindo de outros ambientes, o Windows Phone 7 está começando a atrair pessoas de mundo Mac, mundo Android aí e tal. Essa pessoa vai aprender uma vez para o Windows Phone 7 e vai fazer o reuso em várias telas, então isso é muito, muito bacana. O que a gente vai usar aqui? Visual Studio 2010 Expression Blend. A gente vai ter o XNA Game Studio instalado, junto com um pacote só, né? Tools e controles adicionais. Aqui, hoje a gente vai estudar, ou vai utilizar apenas o Visual Studio 2010, tá? Quanto custa? Isso é sempre importante, nunca é demais repetir, que é apenas um download, 100% free, hoje sempre. Vai continuar sendo assim, depois que os telefones chegarem no Brasil, depois que sair a versão nova em maio, 100% free, ok? Então, legal. Vamos direto aqui, que hoje é pouco slide, pouca conversa e muita mão na massa. Legal? Legal, eu vou fazer o share aqui do meu desktop, eu vou chavear aqui para o desktop. Qualquer coisa de problema aí de áudio ou alguma coisa, vocês avisam, tá? O problema se não estiver fazendo share legal aí do desktop, vocês já gritam. Todo mundo enxergando aí meu desktop, tá? A resolução aqui que o Live Meeting permite não é das melhores, então, mais uma vez, só para passar para vocês, quem não estava aqui 15 dias atrás, esse é o ambiente do Visual Studio já pronto para o Windows Phone 7, tá? Então, aqui nada mais é do que um File New Project, só criei uma solution em um projeto, tá? Para a gente já começar, mas aí para frente a gente vai criar um outro projeto para a última demo. Então, no File New Project a gente vai ter essas opções aqui do Silverlight for Windows Phone, aqui do lado esquerdo, tá? E na parte do meio, deixa eu até ir um pouquinho mais devagar, que eu sei que sempre tem um delay aí no Live Meeting. Aqui na parte do meio, a gente tem alguns tipos de projetos. A gente criou, eu criei para esses primeiros demos, na verdade, os 4 primeiros demos a gente vai usar o mesmo caminho aqui, o Windows Phone Application, para o mais simples de todos. Legal, aqui a gente tem, eu já tô com ele aberto aqui, o emulador, tá? A gente vai rodar os projetos neles. Qualquer dúvida que vocês tenham, vão perguntando, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar a gente vai começar com o nosso Hello World e a partir dele a gente vai criar as outras demos, tá? Então, assim, de novo, por favor, esse webcast de hoje não vai ser nada, assim, designer pattern oriented, posso falar dessa forma aí, mas mais do que isso, não vai ser nada bonito as demos, né? Como eu costumo dizer nas minhas palestras, design aí não tem sido meu forte aí nas palestras do Windows Phone 7. Tá, legal. Aqui, ó, vejam o seguinte, que eu estou criando o que aqui? Um Stack Panel, tá? Então a gente aí, para quem já fez algum demo com Windows Phone 7, já trabalhou com isso, interessante anotar o seguinte, isso daqui, ó, é Silverlight, né? Para quem não trabalhou, desculpe, né, com Windows Phone 7, isso daqui é Silverlight, tá? Isso daqui é a Xamarin, nosso querido Xamarin. Legal, mas, Rodo, eu não conheço Silverlight ainda mesmo, não trabalhei com nada. Então vamos tentar abstrair essa parte, tá? Peço a vocês que nunca trabalharam com Silverlight que abstraiam um pouco essa ideia do que é o Xamarin e tal, porque
que eu quero que vocês entendam como é fácil você desenvolver para o Windows Phone 7. Mesmo que você não tenha o conhecimento da base, o que é muito importante, peço a vocês, por favor, que vão atrás, que estudem o que é e tal, vai fazer uma enorme diferença, é claro. Mas que vocês entendam aqui como é legal, como é fácil você começar a aprender o Windows Phone 7 e como tem muito a ver com qualquer outro tipo de aplicação que a gente desenvolve no Visual Studio. Então vejam aqui, o importante do Windows Phone 7, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui, a gente tem esse conceito de página, então a gente tem esse main page aqui, que é a nossa página inicial, tá? Então a aplicação, a não ser que a gente force isso, ela vai sempre entrar nesse main page aqui, tá? Que é o Xamarin. A gente já comentou aqui na semana retrasada também um pouco sobre esses arquivos, as nossas referências que a gente tem aqui criadas. A gente não vai entrar no mérito aqui hoje, porque senão vai faltar tempo. Qualquer coisa depois aí só dá um grito também, tá? Mas a gente tem essa nossa primeira página, main page. E o importante aqui é que a gente tem uma grid, vejam só. Para quem não conhece Silverlight, ó, a gente tem uma grid que nada mais é do que a gente chama de um container que vai ter coisas dentro dela. Então a gente pode, de maneira simplória, falar dessa forma. A grid vai ter coisas. Aqui a gente tem algumas definições para grid, como por exemplo 2 linhas, tá? Então a gente vai ter aqui dentro dela um stack panel e a gente vai ter outra grid. Então você pode ter uma grid dentro da outra grid. Dentro dessa grid Content Panel, essa grid aqui que vocês estão vendo, está selecionada aqui. Então é uma grid de conteúdo, tá? É uma grid que vai ter o conteúdo da página. Aqui a gente está usando o conceito da meta, então nesse conceito a gente vai ter um títulozinho aqui, o título da página, da aplicação, e a gente vai ter o conteúdo aqui embaixo. Nesse conteúdo, dentro dessa grid, o que eu estou criando aqui é um Stack Panel. Por que o Rodo está criando um Stack Panel dentro da grid? Por que não criar direto, seja lá um text box ou o que for, aqui direto na grid? Posso criar dessa forma? Pode criar dessa forma. Pode criar um canvas, pode criar o que quiser dentro da grid. Eu estou criando o Stack Panel, primeiro, porque o exemplo que a gente vai fazer vai se tornar muito mais simples com ele. Segundo, porque para a gente trabalhar com forms é um jeito muito fácil de trabalhar com o Stack Panel. Então eu só queria que quem não conhece o conceito de Stack Panel, a gente vai entrando nessa parte de Windows Phone, mas repassando também um pouquinho de conhecimento dessa outra parte, de Stack Panel, de Silverlight e tudo mais. O Stack Panel, o que era? Nada mais era do que um container que vai colocar tudo que eu enfiar aqui dentro, que virar a palavra, né? Tudo que eu colocar aqui dentro do Stack Panel, ele vai colocar um abaixo do outro. Então tá, como assim? Não estou entendendo nada. Então vamos lá, Text Box. Na hora que eu coloquei um text box aqui, vejam no lado esquerdo que o text box já apareceu ali, tá? Legal? Bacana. Ainda não serviu pra gente, né, tirar a dúvida do que é o Stack Panel, por que esse negócio de, né, enfia um embaixo do outro, essa coisa toda que eu estou falando. Então vamos colocar aqui só texto, entrada, vamos dar uns nomes mais interessantes hoje. Estou cansado de nomes feios nas minhas palestras. Button. Button a gente vai colocar aqui um content para o button que é click, por exemplo. Eu vejo que na hora que eu coloquei button, o button aparece embaixo do text box. Porque o Stack Panel funciona automaticamente assim. Posso mudar isso? Posso mudar com orientation. Posso colocar como horizontal. Na hora que eu coloco horizontal, isso daqui acontece. Um está ao lado do outro. Não é o que a gente quer nesse caso. Pode ser o jeito que a gente quer em outros casos. Na última demo, posso até mostrar para vocês um exemplo disso acontecendo. Nesse caso aqui, a gente vai querer só o nosso text box e a gente vai querer um botão. Além disso, eu vou colocar um text block também, que vai ser o nosso text block name. Vamos colocar como texto resultado, é um bom nome. Tá, então assim, nomes e botões, como eu falei, assim, bastante coisa aqui, o nosso botão não tem nome, bastante coisa aqui que a gente vai deixar passar e coisas bem didáticas aqui, como os nomes que a gente vai usar, tá? O que a gente tem aqui? O meu text block não tem tamanho, não tem margem, não tem nada. Ele está ocupando esse espaço aqui. Quando eu colocar o texto, ele vai aparecer aqui embaixo do botão. Então eu tenho um text box, um button e o text block. Um embaixo do outro, sem eu fazer nada, porque eles estão dentro do Stack Panel. Legal? Tenho 3 controles, um abaixo do outro, e vou gerar um Hello World. Ou seja, o que eu digitar aqui, clicando no botão, vai aparecer embaixo. Como é que eu gero o evento do botão? Tem algumas formas de fazer, as mesmas formas que a gente tem no Windows Forms, as mesmas formas que a gente tem no Windows Forms ou no Web Forms, ou seja o que for. Que é fazer o quê? Fazer o clique, o evento de clique. Posso fazer desse jeito aqui, tá? Colocando direto aqui. Posso dar o duplo clique no botão.
ele me manda direto para o code behind, que é da mesma forma. Quem não conhece Silverlight, é o codebehind.cs lá, que a gente já tem no Web Forms, Windows Forms, enfim. A gente tem esse code behind aqui, e para quem já conhece Silverlight, é igualzinho a gente tem no Silverlight. Nesse button click. Então, no button click, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer pegar o texto de entrada e quero jogar no texto de resultado, né? Então, o texto de entrada, o texto de resultado, desculpe, vai receber o valor do texto de entrada. Legal? Vamos pegar aqui também o page title, text, e vamos colocar também o texto de entrada. Então, o texto de entrada, text. Então, assim, primeiro demo, tá? O mesmo demo que a gente fez na semana passada, mas um pouquinho melhor explicado, com um pouquinho mais de tempo. A gente tem o nosso clique, o nosso handle aqui do evento. A gente está colocando no nosso texto resultado no page title, o nosso texto de entrada. O page title é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui. Então a gente vai jogar nos dois. Dei o play aqui, a gente pode escolher entre emulator, no emulador ou no próprio telefone, fazer o debug, tá? Aqui a gente vai usar o nosso emulador. Então, o nosso emulador a gente vai colocar, na hora que eu fizer o clique aqui no text box, automaticamente ele já traz o zip, o tecladinho do telefone aqui, né, virtual, não é o hardware, é o software. A gente vai colocar, vai trazer esse teclado e a gente vai poder colocar um texto. Então, a gente vai poder colocar um hello MSDN. Tá? Então, a gente pode, na hora que eu der o clique, ele mudou aqui e mudou no page title. Legal? Então, fácil, simples, mais do que isso que eu queria mostrar, que funciona igual às aplicações que você já conhece. Não tem conhecimento novo envolvido. Mesmo para os que não conhecem Silverlight, vocês viram que é bem simples, não tem conhecimento novo, vocês já conhecem isso, vocês já entendem esse tipo de coisa. Então, já está aqui, veio para cá, beleza, e acabou. Tá? Então, tem mais um negócio aqui que eu podia mostrar para vocês que é bacana. Que é o seguinte, a gente não vai falar aqui diretamente sobre manipulação, ou seja, sobre touch nesse webcast, mas eu queria mostrar para vocês também, talvez esse começo de demo aqui seja simples para mostrar para vocês, sem muito problema, e é um negócio bacana, se o resultado é bacana com pouco trabalho, que é o conceito do touch. Ou seja, todos os Windows Phone, como eu falei, eles têm um padrão de hardware. E com isso, todos os telefones têm 4 pontos de touch, que a gente pode usar ao mesmo tempo. Ou seja, a gente vai ter APIs para tratar isso. São difíceis de usar? São complicadas? Não, não são complicadas, são bem fáceis de a gente utilizar. Então vamos pegar esse exemplo aqui. A gente tem o Content Panel, por exemplo, aqui. Tá? É uma grid. É essa grid que eu mostrei para vocês que está aqui. Então a gente quer fazer o seguinte, que é na hora que eu tocar na grid, em qualquer lugar da grid, eu vou mudar o background dela. Tá? Legal? Então é um exemplo bom aqui que eu costumo fazer aqui e é legal. A gente pode fazer isso no botão? Pode, mas a gente vai querer fazer diferente. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer não é pode, é um override. Vamos fazer um override do que? Do onManipulation Started. Então a gente tem alguns caras aqui, ó, tá vendo? Então esses manipulations são os caras que eu posso utilizar quando o usuário está tocando na tela do telefone. Então a gente tem o completed, a gente tem o delta para pegar a diferença ali, né, de toque, e eu tenho o started, que é quando ele fizer o toque, quando começar isso a gente vai fazer o evento acontecer, né? Legal, então vamos pegar aqui, eu tenho um snippet até para isso guardado aqui, que é a Content Panel Background, que daí é bacana, ao invés da gente criar um background forçado aqui, branco ou preto e tal, Ctrl KX, a gente vai para os nossos snippets. Eu tenho um snippet aqui, que é esse cara aqui, ó, que já traz um background randômico, que daí eu preciso criar o nosso handle, que vai ser um new handle. Então esse handle aqui é um handle que vocês já conhecem, tá? Vai criar um randômico. E aqui o que eu estou fazendo? Estou pegando o background, então na hora que ele começar a manipulação da tela, eu estou pegando o background da minha Content Panel, da minha grid, e estou fazendo uma nova Solid Color Brush, e estou dando um handle para todos, tá? Todos as variáveis, né, do meu Solid Color Brush, né, que a gente tem aqui, ó, para vocês verem até. Quando a gente dá o New Solid Color Brush, a gente vai pegar uma nova instância desse cara, e a gente vai ter todos os nossos bytes lá, o ARGB. Então, para todos eles, eu estou dando um handle. Legal? Então, bacana.
Então, nosso código continua o mesmo e a gente vai só testar esse cara. Então, toda vez que eu tocar na tela, estou mudando de cor. Tá? Então, mais do que, claro, mostrar que isso pode ser mudado de cor, o que é bacana vocês verem é que vocês conseguem no OnManipulation Starter da tela, isso pode ser feito também. Deixa eu voltar aqui e completar o exemplo para vocês. Vamos dar um stop aqui, só para vocês pegarem bem a ideia e entenderem como isso é simples. Isso pode ser feito, eu fiz na tela, então qualquer lugar da tela que o usuário tocar, o background da grid será modificado. Mas se eu quiser ter uma grid pequenininha na tela e quando eu tocar naquela grid, eu fazer alguma ação, posso fazer dessa forma? Posso. Eu também tenho os eventos para a própria grid. Tem os eventos de OnManipulation Starter que eu dei o override do próprio cara, mas eu posso pegar os eventos da própria grid e fazer isso, tá? Então isso é permitido e é legal, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, tá? Então isso pode ser feito em qualquer lugar. Os eventos de toque de grid, de clique de botão, enfim, eu posso fazer o que a gente quiser, né? Bacana? Então tá. Vamos voltar aqui pro nosso PPT. E a gente vai ter aqui hoje, como eu falei, é pouco PPT e bastante código, então a gente vai passar bem pouco tempo no PPT. Tá? Bacana, o que a gente mostrou ali dessa primeira parte e o que a gente vai falar agora, eu queria que vocês entendessem o seguinte, como é que funciona essa questão da navegação e de páginas. Quando você abre uma aplicação dentro do Windows Phone, essa aplicação vai ter um frame, tá? O frame vai conter a página, tá? E algumas outras coisas, a gente vai ter application bar, a gente vai ter algumas outras coisas ali contidas pelo frame. Mas em uma aplicação, a gente vai ter um frame, tá? Então entenda o seguinte, sempre esse carinha aqui, o frame, vai existir uma vez só em cada aplicação. Dentro da aplicação eu vou ter múltiplas desses carinhas aqui, o page, tá? Então, um frame, várias páginas dentro da minha aplicação. Por isso que eu tenho o conceito de app. AppXAML é um cara que a gente tem ali, que eu posso colocar informações lá e obter através de várias páginas. São propriedades que eu posso criar lá e posso acessar de várias páginas. Porque a gente tem esse conceito bacana aqui. Legal? Então, cada página que a gente vai ter, a gente vai representar por um XAML. Então, a gente pode pensar dessa forma, de uma forma simplista, como cada página sendo lá o nosso HTML. A gente, inclusive para quem vem de Silverlight, já tem essa ideia mais, vai entender mais isso, né? O back button, a gente tem um back ali, que não sei até se vocês já notaram no emulador, quem nunca trabalhou com o emulador, já vou mostrar para vocês. Ele é processado automaticamente, então a gente já ganha várias coisas com isso. O navigation back, lá, o -1, history -1, aquela coisa de JavaScript web, a gente já tem aqui automático, então isso já fica bem bacana. E a passagem de parâmetros é totalmente possível, não só é possível, como é bastante simples, e a gente vai usar agora para o nosso exemplo. Então já vamos direto aqui para o nosso demo 2 de navegação. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui na nossa demo 2? A gente vai simplesmente pegar aqui a nossa demo, né? nosso projetinho, desculpe, e a gente vai dar um add new item, tá? Vai adicionar um novo item, vai adicionar uma nova página. Nesse momento ali, quando a gente fez o demo do Hello World, a gente só tinha uma página na nossa aplicação. Agora a gente vai ter a nossa página 2. Vamos chamar ela de detalhe, por exemplo. Então vamos imaginar que a gente tem uma página inicial da nossa aplicação e a gente tem uma página de detalhe. É um conceito bem comum para aplicações de Windows Phone 7. Detalhe.xaml é um Windows Phone Portrait Page. Ela vai funcionar. É importante até que vocês vejam aqui. Quando eu criei essa página, eu criei com Supported Orientations Portraits. Tá? Ela vai funcionar só no Portrait, só em pé. Posso mudar isso? Posso mudar isso. Posso mudar para Landscape ou para os dois, Portrait ou Landscape. Então eu posso definir isso por página. É claro que é interessante que vocês mantenham uma certa, né, identidade na aplicação inteira, mas só para vocês entenderem que isso pode ser modificado. Tá? Cria uma página diferente, detalhe.xaml. Vamos fazer alguma coisa nela aqui só para a gente ter certeza que a gente está em outra página. Tá? Então vamos mudar aqui para detalhes. Tá? A nossa segunda tela. E vamos fazer o seguinte, vamos dar um deploy aqui já só para vocês verem. Opa, mas aí faltou o seguinte, né? Faltou eu fazer aqui o navigation aqui, senão
ela não vai. Vou só colocar o navigation para vocês verem que a gente consegue mandar de uma página para outra, ainda sem colocar parâmetros. Então aqui a gente vai pegar aqui meu Visual Studio que está meio lotado de coisas aqui, então peço a vocês que deem uma brecha aí pro coitado aí, que às vezes na volta aqui dos deploys aqui ele demora um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, no nosso button click aqui, ao invés de a gente passar e mudar os textos, tá? A gente vai passar de página, tá? Então, em vez de mostrar o nosso Hello World, vamos mudar de página. Então, o que a gente vai fazer? Um this. Então, vejam a facilidade de você criar uma página nova e ir para essa página nova. This Navigation Service, legal? Então, vejam, a gente tem uma solução nativa para fazer isso, tá? Isso funciona da mesma forma, quem conhece os navigation, as soluções de navigation do próprio Silverlight se sente em casa aqui também. Inclusive os templates, né, que a gente tem lá já de aplicações. New URI, né, New URI, a gente vai criar uma nova URI. Então a gente vai gerar aqui o que? A gente quer ir para o detalhe, foi o nome que eu criei, né, .xaml. Legal, e aí o pessoal de MVC, o pessoal que gosta de trabalhar legal aí com as coisas, não hardcode, já começa a perguntar, putz, você vai colocar o nome da página aí, não tem uma forma de eu mapear? Tem uma forma de a gente mapear e a gente vai ver isso nos próximos webcasts também. Tá, mas eu vou colocar aqui o nome da página que a gente quer navegar e eu vou dar aqui um URI kind relative, tá? Que esse caminho é relativo. Legal, fechei aqui, fechei a segunda, ponto e vírgula. Então, quando eu clicar no botão, ele tem que navegar para esse cara aqui, que é o detalhe. Beleza? Agora sim a gente pode dar um deploy para o nosso emulador. E quando eu clicar no nosso botão, muda de cor inclusive ali, né? Maravilha. E depois entrou no detalhes. Legal? Bacana então, né? O back button lá que a gente estava falando. Legal? Volta atrás aqui para a primeira parte, nossa cor bonita que está aqui. Vamos deixar uma cor mais bonita aqui. Amarelinho. Essa cor aqui o pessoal gosta, hein? Essa é bacana, né? Né? Detalhes. Beleza? Então clicou no botão, foi para detalhes. Ah, mas legal. Eu fui para a página seguinte. Vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos tentar mandar esse texto aqui para aquela página para a gente ver? Legal. Vamos fazer isso que já é mais útil, né? Mandar um parâmetro para outra página também. E não ficar só na ideia de repassar de página para página. É bacana, é simples de fazer? Não, é muito simples de fazer, a gente viu já isso. E a gente pode criar isso aqui também. Não é só ali no Code Behind, então eu posso criar esse Navigate aqui nos próprios controles. Os controles têm essa propriedade aqui, a gente pode fazer essa propriedade dentro do nosso Hyperlink, por exemplo, ou coisa do gênero. Tá bom? Então vamos lá para o nosso main page aqui atrás e a gente vai tentar passar um parâmetro, então. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, opa, antes aqui a gente vai colocar igualzinho a gente fazia no nosso HTML, tá? Então vamos passar aqui vamos dar o nome de param, por exemplo, tá? E vamos colocar um maisinho aqui e vamos passar o nosso this.textoentrada.text. Então o nosso this.textoentrada .text vai ser passado como parâmetro lá para o detalhe.xaml. Legal? Bacana, então. Isso já foi passado, já vai ser passado e vai chegar aqui desse lado. Então vamos pegar aqui o nosso F7, aqui o nosso view code. E o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar saber que quando a gente entrar nessa página, eu preciso ler aquele parâmetro. É claro que, entenda o seguinte, aqui nesse momento a gente vai usar o parâmetro sabendo que a gente está passando o parâmetro. A gente teria que ter um if, teria que ter várias coisas, teria que ter, ou deveria ter uma verificação se esse parâmetro existe e tudo mais. Então a gente vai criar um override do onNavigated_to, tá? Então veja que agora a gente vai criar um onNavigated_to, que é o seguinte, é um evento, a gente está dando um handler do evento, que é quando essa página recebe alguém, recebe uma visita. Então a gente entrou nessa página aqui, legal? A gente vai pegar e vai dar um override nesse cara e vai fazer alguma ação. Nesse caso aqui a nossa ação vai ser fazer o quê? Primeiro a gente precisa voltar lá, né, que a gente não fez, lá naquele content, no mesmo content, né, ou na página seguinte, detalhes, mas no mesmo local onde a gente colocou o nosso botão, lá na outra página, na página inicial, a gente vai criar apenas um text block aqui, vamos dar um nome para ele de texto do parâmetro, tá? Só um text block para receber aquele cara, legal? No Code Behind, F7 aqui, a gente vai criar um texto parâmetro.text e vai receber o quê? Vai receber o nosso parâmetro. Como é que a gente recebe isso? Difícil?
não é difícil. This navigation context. O contexto da nossa navegação, a gente pode buscar query strings. Isso é exatamente a mesma coisa que a gente fazia, ou faz ainda, dependendo do caso, nas aplicações web. Legal? Então, a gente buscou no context o string, o parâmetro param, que é o nosso nome que a gente tinha dado lá no main page, e vai colocar no texto. Claro, como eu falei, a gente não está validando aqui, a gente não está fazendo o nosso querido if, para verificar se esse parâmetro existe e tudo mais. A gente sabe que esse parâmetro está chegando aqui. Vou botar um breakpoint aqui até para a gente validar se isso funcionou. E vamos rodar esse carinha aí. Legal? Vamos rodar e vamos passar um parâmetro aqui que vai ser o webcast. WP7. Legal, aqui eu posso mudar para números, né? Inclusive a gente pode definir esse padrão aqui, a gente tem alguns padrões como e-mail, web, números para esse teclado, então se vocês quiserem usar só números, você pode entrar direto nesse teclado já aqui, tá? Webcast WP7 show. Tá? Então quando eu clicar agora, na verdade ele vai ir para outra página e também vai tentar mandar um parâmetro, diferente de antes. Então quando ele entrou no detalhe XML, ele caiu já no onNavigated2, é um evento que roda quando a página está recebendo visita de fora, né? Então aqui a gente recebe o parâmetro, já recebemos aqui, legal? E o webcast WP7 show, bacana? Tá aqui o cara, recebemos e maravilha. Então, só para mostrar para vocês que essa é a página de detalhes, tá? Não é a primeira página. Recebemos um parâmetro aqui, simples assim, não é demo que está sendo feito algo por trás, é simples assim. onNavigated to and onNavigated from são eventos que vocês vão usar bastante, tá? Então, vamos para frente, vamos entender um pouquinho do nosso próximo assunto. Nosso querido amigo Jonathan acaba de entrar. Legal, vamos voltar aqui para o PPT então. Jonathan que está fazendo os webcasts juntos aí, ele deve falar no finalzinho com a gente aí sobre a questão dos webcasts que eu comentei com vocês no começo, tá? Bacana? Ciclo de vida, vamos falar um pouquinho de ciclo de vida então das aplicações e do que a gente vai tentar mostrar um pouco do ciclo de vida e a Isolated Storage. Essa parte, mais do que nunca, é importante falar. Vamos tocar aí em algum pontinho só, tá? Vamos falar aí totalmente didático dessa parte. E aí mais para frente, nos webcasts de aplicações, os webcasts que a gente vai falar tanto de aplicação do começo ao fim, como só disso, só de dados, a gente vai fazer um deep dive em cada uma dessas coisas. Peço a vocês, qualquer dúvida sobre isso, mande bala, pergunte agora, pergunte no final, porque a gente vai... isso é algo muito importante, tá? Outro motivo que a gente vai tentar tocar de leve agora, porque a gente vai ter novas tools sendo lançadas em breve, então é importante que vocês entendam que algumas coisas vão mudar ainda, então a gente já vai fazer um webcast sobre essas novas tools em breve. Ciclo de vida. Quando eu começo a aplicação, a gente está dando um evento de launching, tá? Eu vou mostrar para vocês isso logo mais no Visual Studio. Se o usuário pressiona o botão voltar, o back ali, que a gente acabou de ver, a gente vai ter o closing da aplicação, e a aplicação está suspensa. A gente vai persistir os nossos dados, pode ser no nosso Isolated Storage, que é um storage local, no próprio telefone. Então eu entendo o seguinte, se o cara abriu a aplicação e clicou no voltar, a gente vai dar um closing e suspender a aplicação, legal? Agora, se o cara começar a aplicação, apertar um Start ou algum Alt User, então imagine que chegou uma ligação, aconteceu alguma coisa desse tipo, usou a câmera para, sei lá, tirar foto do gato que estava subindo em cima da pia, alguma coisa desse tipo, quando voltar, quando sair, a gente vai dar um evento de Activated. É diferente, a aplicação ela está sofrendo um tombstone, ela pode ser resumida, então é como se algo aconteceu, mas a aplicação pode voltar. O Windows Phone 7 não tem um multitask ainda real, vai ter no final do ano. Por enquanto a gente tem esse conceito de tombstone, e é isso que a gente vai usar. Algumas terminologias que são muito importantes para que vocês continuem esse trabalho de Windows Phone de vocês e comecem a entender mais um pouco sobre o que é, né, o Windows Phone e como é que funciona essa parte. Tombstone é muito importante que vocês entendam o que é a ideia de que o sistema operacional mantém informações sobre o estado da aplicação. Se o usuário retorna essa aplicação, né, o sistema operacional vai repassar essas informações da aplicação, vai conseguir reter essas aplicações ou ter novamente essas informações, desculpe. O page state, que seria o estado visual de uma página. Então a gente tem aquela página nossa com aquele fundo, eu quero manter aquele estado.
Porque toda vez que eu vou para a página, ela tem uma nova instância daquela página, a não ser que eu dê o back ali. Então, se eu for, por exemplo, do link 1 para o link 2, aí eu tenho alguma coisa acontecendo no link 2, tá? Mudo o background do link 2, volto para a primeira página. Na hora que eu for para o link 2 de novo, é uma página diferente, é uma instância diferente. Então, eu posso querer manter esse estado da página. Posso querer manter o estado também da aplicação. Então, a gente tem os eventos ali expostos no Phone Application Service. É esse que a gente vai usar ali no nosso exemplo. Apesar do nosso exemplo não ser um exemplo real para uma aplicação, é um exemplo que vai mostrar muito bem para vocês essa questão do estado da aplicação. Persistent Data, que são os dados persistentes, ou seja, são compartilhados entre todas as seções da aplicação. São os dados que a gente vai ter no nosso Isolated Storage. Então, imagine que a gente pode ter o nosso os settings da nossa aplicação, que é o que eu vou tentar emular ali com um textinho, mas a gente pode ter alguns settings da nossa aplicação que a gente quer sempre deixar daquela forma. Eu quero usar a minha aplicação sempre em português. Não quero, da próxima vez que eu entrar na aplicação, daqui 6 dias, que essa aplicação esteja em inglês de novo. E eu tenho um transiente data. Então, como eu tenho persistente, eu tenho um transiente, que é os dados que estão disponíveis, mas apenas para uma única instância da aplicação. Então, se a gente finalizar totalmente essa aplicação, esses dados não vão estar lá, não vão estar na aplicação mais. Então, a gente precisa de alguns dados, talvez temporários, para aquele momento, mas a gente não quer, não precisa deles mais para frente. O Isolated Storage, que é importante que vocês entendam, são dados persistentes na memória do telefone, tá? Então, a gente tem dados que vão estar ali no nosso ambiente local. Imaginem como um database, um banco de dados local no telefone. Eles são separados por aplicação, tá? O que acontece? Cada aplicação, quando você instala a aplicação, ela tem um ambiente próprio, um local próprio da Isolated Storage. Cada aplicação, como a gente já comentou há 15 dias atrás, cada aplicação roda dentro de um sandbox. Uma aplicação não conversa com a outra, uma aplicação não enxerga a outra. E, da mesma forma, cada aplicação tem o seu Isolated Storage. Muito cuidado na hora de usar o Isolated Storage, porque o Isolated Storage do Windows Phone é liberado o tamanho. Então a gente pode ir salvando coisas dentro do nosso Isolated Storage, salvando mais coisas e tudo mais. Isso não é legal, não é bacana. Então muito cuidado e vamos ter parcimônia na hora do uso do Isolated Storage no nosso telefone. Então é importante saber o que a gente precisa salvar sempre, o que a gente não precisa, o que a gente precisa carregar na hora que abrir a aplicação, vários best practices aí falando sobre o que a gente pode ou não pode fazer nessas horas. A gente ainda vai ter webcasts para tratar especificamente sobre isso, tá? No momento a gente vai fazer só o seguinte, vamos fazer uma demo rápida sobre a Isolated Storage e sobre o ciclo de vida. O que a gente vai tentar fazer aqui, o que eu vou tentar fazer aqui para mostrar para vocês o que a gente pode usar, como é que a gente pode usar o Isolated Storage, como é que a gente pode usar state, né, da aplicação, no caso, ou da página, enfim. Mas o que eu vou tentar mostrar para vocês é o seguinte: a gente tinha na nossa aplicação aqui, que não está mais rodando, inclusive, mas o que a gente tinha na aplicação aqui era o nosso, deixa eu rodar aqui de novo e mostrar para vocês, era aquele nosso background, que estava bem bonito ali, inclusive, né? Deixa eu tirar aqui os breakpoints já. Era o nosso background lindão aqui, né? Que a gente mudava aqui, clicava e ele virava aqui, virava um pink, virava, né, coisas maravilhosas aqui, né? Esse background, a gente viu o seguinte: se eu vou para Start aqui, eu chego a uma ligação, ou por algum motivo eu quero fazer alguma outra coisa, tá? Dou um Start aqui, sair da aplicação. Fiz alguma outra coisa aqui no telefone e tudo mais. Dou um back aqui. Parece resume aqui, ok? A gente está usando o conceito de tombstone, ou o telefone está tentando fazer isso, está tentando fazer um resume na aplicação, porque, como eu falei, se você clicar no Start, ela foi desativada, e agora ele está tentando reativar a aplicação, tá? Então o que vai acontecer é um resume da aplicação. Já se nada acontecer diferente aqui no meu emulador, a aplicação deveria ser resumida. Vamos tentar de novo aqui, o meu emulador não está... Ah tá, ok, a gente não está rodando aqui. Vamos ver aqui de novo. Start, ok? A gente rodou nossa aplicação, vamos ver aqui se o resume funciona agora. Não tem nada aqui no Isolated, então deve voltar rápido. Tá, então, beleza, vamos fazer de novo aqui. Um rosinha aqui, maravilha. Tá, demos o Start aqui. E agora vou fazer o back mais uma vez, vamos tentar dar um resumo aqui, ver se não dá nenhum problema aqui com o nosso resumo. Deu um resumo preto,
ok? O que aconteceu aí, pessoal? Não consegui salvar nada, né? Não tenho. Então imaginem que isso, por exemplo, fosse um setting da minha aplicação. Quero que seja rosa. Quero que sempre seja rosa. Mais do que isso, imagine que isso daqui fosse um setting. Tá? Imagine que isso daqui fosse uma escolha de um drop-down que eu salvei lá, minha linguagem em português ou algo do tipo. Tá? De novo, esse webcast aqui, a gente está tocando em vários pontos. Esqueçam a questão se isso é ou não é um setting da aplicação. Pense no lado didático da coisa. Então imaginem que isso daqui é um setting da minha aplicação. Imaginem que o meu background é um setting da minha aplicação. Quero salvar esses caras. Quero poder receber uma ligação, ir para uma outra aplicação, fazer alguma outra coisa, mesmo não tendo o conceito de multitasking, usar o conceito de Tombstone, para que quando eu der o back ali, não, agora eu quero voltar para a minha aplicação. Eu quero ter esses caras de novo aqui. Legal? Então vamos fazer duas coisas muito rápidas aqui para que a gente consiga ter esse efeito, mesmo sem ter o multitasking real, que a gente sabe que a gente ainda não tem, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um cara aqui, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é pegar o nosso background e manter ele, tá? Opa, precisamos parar aqui o nosso código, nosso debug lá, da aplicação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é um override da nossa main page. A gente vai fazer um override do Navigated From, ou seja, na hora que a gente estiver saindo da página. Então, na hora que a gente estiver saindo dessa página, eu quero poder fazer alguma coisa. Eu quero salvar esse cara, eu quero pegar esse carinha e salvar. Então, aqui eu vou pegar um cara aqui, vamos pegar o color, por exemplo, a gente vai salvar o nosso background, tá? Então, a gente vai pegar aqui o Content Panel, que é o quê? O background da nossa Content Panel, né? É Solid Color Brush, tá? Nosso Content Panel não está existindo aqui, por algum motivo. Ah, não, tá certo. E a gente vai pegar nosso color, né? Legal? Tá tudo certo aqui? Se estiver tudo certo, a gente vai pegar a nossa color, tá? Do background da Content Panel, beleza? Bacana, e o que a gente vai fazer com esse cara? A gente vai pegar um cara aqui. Aqui a gente tem Phone Application Frame, Phone Application Page. A gente vai usar um outro cara aqui. Eu vou mostrar para vocês o conceito do state da aplicação, que é esse cara aqui. Phone Application Service. Então a gente vai precisar de um resolve aqui, provavelmente, que é o Phone Shell, tá? Esse Phone Application Service, eu quero mostrar ele para vocês porque eu quero mostrar isso daqui. Então vamos criar aqui um state back, por exemplo, background, tá? Background grid, tá? Então esse conceito background grid, e vamos colocar aqui o CLR, né, que é a nossa color. O que a gente fez aqui então? A gente só pegou a color do nosso background lá, né? Que é uma color, né? Ok? System Windows Media Color, o mesmo color que a gente já conhece, nada de novo. Esse carinha aqui, a gente vai jogar no nosso Current State Background Grid. Veja que eu não estou fazendo nenhum serviço por trás, apenas estou usando esse cara aqui, que é o Phone Shell Application Service. Então imagine que esse cara seja um cara da nossa aplicação que eu quero salvar, um cara que eu queira continuar usando ele como o nosso background. Na hora que o cara der o back, eu quero continuar usando esse cara. Não estou usando o Isolated Storage, mas quero continuar usando ele. É um cara que eu quero manter ele enquanto eu estiver ali. Então a gente está usando um conceito aqui meio bem didático, mas a ideia é a seguinte: quero manter algo na minha aplicação durante o uso, e esse cara é o que eu escolhi, o background. Então quero que mantenha ali o meu rosa, não quero, na hora que eu der o back, eu não quero que suma dali. Na hora que eu estou saindo, então, da aplicação, o que eu estou fazendo? Estou tentando salvar esse cara no Application Service. O que eu tenho que fazer, provavelmente, também? É fazer o... Vamos criar aqui um protect, né? Vamos criar aqui um override também. No quê? O que eu vou fazer aqui? On Navigated To, que é o quê? Na hora que eu estou saindo da página, eu estou salvando esse cara no Application Service. Na hora que eu estou entrando na página, provavelmente eu tenho que fazer o quê? O inverso, né? A única coisa aqui, deixa eu até deixar o if para depois, a única coisa que vai acontecer aqui, então o que eu vou pegar? Content Panel, Background, e vou fazer exatamente o inverso, né? Então eu vou pegar o cara aqui, opa, aqui na verdade eu vou fazer um new Solid Color Brush, né? Senão não vai funcionar. Porque eu vou precisar de uma nova cor, né? Que vai ser do tipo, eu vou ter que fazer um convert aqui para color, né? Um box aqui, mas aí direto aqui eu vou pegar, opa, o mesmo cara.
O meu Phone Application Service Current State Background Grid era uma color, correto? Então a gente vai pegar esse mesmo cara, o State Background Grid, vai fechar aqui, é um novo Solid Color Brush, e vai dar um background. A única coisa que a gente vai ter que fazer aqui obrigatoriamente, aí já, mesmo sem querer aí entrar no conceito, né, em todos os conceitos e nos best practices aí, a única coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa dar um if aqui. Porque esse cara aqui, na verdade, a gente vai ter que fazer o seguinte, o state, eu vou ter que fazer um contains aqui, contains key, eu só tenho que mudar esse cara aqui para parênteses. Por que eu tenho que fazer isso obrigatoriamente, mesmo que eu não queira fazer nenhum if, nenhuma validação? É porque na hora que eu entrar a primeira vez, nesse caso aqui, que a gente está fazendo um exemplo bem simples e colocando no OnNavigated To só, eu preciso validar se esse cara existe, porque na primeira vez que a gente entrar, esse cara não vai existir. Então não adianta a gente querer jogar ele pro background, ok? Então a gente vai colocar 2 breakpoints aqui para vocês verem que a gente salvou esse cara. Então o bacana disso é o seguinte, vocês viram que o background que a gente estava usando ali, vejam que ele caiu no OnNavigated To, tá? Mas a primeira vez aqui ele não vai passar para o if, vai passar por fora do if. Tá? Então esse cara aqui que a gente estava mudando, aqui eu queria deixar no rosa aqui, ó, de novo, no pink, aqui esse cara aqui, na hora que a gente estava indo para o start, ele não estava salvando. Agora meu start está caindo no from aqui, OnNavigated From. Ele vai passar pelo color e vai salvar esse cara. Tá? Então imagine que esse é um cara da aplicação que eu quero manter enquanto o usuário estiver por ali, atendeu uma ligação e tal, eu fiz a volta e quero manter por ali. Na hora que o usuário deu back, a gente vai dar um resume, e se tudo funcionar corretamente, o OnNavigated To caiu aqui dentro, mas agora ele entrou no if. Tá? E o que acontece no nosso F5? A gente conseguiu retornar com o nosso background. Tá? Então imagine o seguinte, imagine aí um cara que foi mudado, e eu quero que seja mantido ele ali durante um tempo, quero que seja mantido durante o uso, porque para dar aquela consistência para o usuário, né? Então o cara estava usando a aplicação, recebeu uma ligação, volta para ela, legal, mantenha da mesma forma que estava para o cara, dê a sensação para o cara que é a mesma, porque a gente quer que seja, né, seguido aí um certo padrão de uso e dá a impressão para o cara que é realmente o multitask. Outra questão que eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, até porque a gente já está com tempo bem avançado e tem mais 2 demos aí para mostrar para vocês, é o conceito do Isolated Storage. O Isolated Storage, até para essa questão do tempo, eu vou mostrar aqui num exemplo mais simples ainda. Vamos ver se funciona aí, se os deuses das demos ajudarem. Aí a gente vai ter Opa, só uma pergunta aqui para responder. Só assim que passa parando, pode usar pelo Isolated Storage. Oh, legal, o Jonathan já está respondendo aí, então, bacana. A gente pode até, só para completar a resposta ali do parâmetro, a gente pode passar inclusive por estática na aplicação, exatamente o que o Jonathan falou, a gente pode colocar, e eu comentei até isso no começo, lá no AppXaml, eu posso criar, a gente vai até criar um cara aqui agora, e vai dar essa impressão até, vou até fazer isso então para a gente tentar mostrar isso para vocês. Vai dar essa impressão para você e você vai entender que você pode fazer dessa forma. Então imagine o seguinte, prop aqui, tab, a gente conhece esse conceito já, funciona aqui para o Windows Phone 7, né? Então vamos criar aqui um teste 7. Tá? Um exemplo bem rapidinho de Isolated Storage, não é um exemplo real aí para aplicações. Isolated Storage, vou salvar um cara local no meu telefone, vai estar disponível nessa ou em qualquer instância, tá? Da aplicação. O que é legal aqui, ó? Esse cara aqui que eu acabei de criar, essa propriedade, para a pergunta que foi feita, eu posso usar esse cara. Posso simplesmente acessar esse cara da minha página 1, depois ir buscar ele da página 2, porque ele está aqui no meu app, no AppXaml, aquele conceito que eu comentei lá no começo. A gente tem um frame e várias páginas. Então tudo que tiver nesse root frame, tá? Que tiver nesse cara no único frame da aplicação, eu posso jogar ele para todas as aplicações, para todas as páginas, tá? E a gente já vai ver isso no test setting aqui também. Não vai ver o conceito de parâmetro de novo aqui, mas a gente vai ver que você vai ver que a gente consegue acessar esse test setting do lado. Deixa eu pegar o cara aqui. Eu tenho um snippetzinho aqui. Ctrl KX, nossos snippets aqui. De load aqui, ó. Tá? Esse cara aqui a gente só vai precisar do nosso resolve aqui do IO Isolated Storage. E já vou explicar para vocês. Deixa eu colocar aqui do Activated e Deactivated. Então a gente vai fazer um save aqui.
E a única coisa, bom, test setting foi com o mesmo nome que eu criei, foi com o mesmo nome. Então a única coisa aqui que eu vou mostrar para vocês do Isolated Storage é o seguinte, tudo que eu salvar aqui fica persistente, legal? O que eu estou usando aqui? Por que você está usando o Activated e Deactivated? O que são esses caras? O que é esse cara? Não estou entendendo mais nada. Imaginem o seguinte, tudo que eu fizer pro Isolated Storage, eu falei que é persistente, legal? Legal. Qual que é um bom momento para eu fazer, para eu salvar meu cara? No Isolated Storage, no Activated, no Deactivated, a gente tem alguns best practices que dizem que não é muito legal a gente carregar coisas do Isolated Storage na hora que a gente estiver abrindo a nossa aplicação no launching, porque a ideia é que a gente tenha uma nova instância a cada launch. O que eu vou fazer aqui, como eu falei, um exemplo bem rápido, é buscar um cara do Isolated Storage na hora que a gente estiver ativando. Eu só vou ativar na hora que como eu mostrei para vocês, der um start, atender uma ligação ou fazer alguma coisa e depois é um back, ou seja, eu estou tentando voltar para a mesma aplicação, eu não estou abrindo de novo ela. Tá? E o Deactivated só acontece dessa forma também. Se eu der um back da terceira página para a segunda, da segunda para a primeira e da primeira eu sair da aplicação, eu mato a aplicação, como a gente viu naquele slide que tinha lá os closes, né? O launch, o close e tudo mais. Então, o que eu quero fazer aqui? Na hora que eu desativar, eu quero salvar os settings da minha aplicação. Quero salvar um setting, por exemplo. Esse meu setting, na verdade, não é um setting. É só um text block, é só uma string. Tá? Então, não é bem um setting, mas só para vocês entenderem, na hora que eu desativar, eu quero salvar meus settings da aplicação. Quero fazer isso na hora de desativar. Como eu falei, é um exemplo rápido, não é dentro de um método ou de uma aplicação. De um botão da aplicação, por exemplo. O que eu faço aqui? Application Settings. Criei um settings, tá? Estou usando esse test setting, essa string que a gente vai criar lá na nossa main page, e estou simplesmente salvando num settings que a gente vai ter uma key aqui. Então imagine quase como um dicionáriozinho que a gente vai ter key value. A gente vai ter o nosso form field e a gente vai salvar. Simplesmente assim eu estou salvando no meu Isolated Storage. Na hora que eu ativar a minha aplicação de novo, eu estou indo no meu Application Settings de novo comentando para vocês entenderem bem. Application Settings, para cada aplicação tem um cara só. Então, quando eu acionar o Application Settings, é sempre dessa minha aplicação. Não preciso verificar a aplicação. E simplesmente estou tentando pegar um valor, que é o Form Field. Se eu conseguir pegar esse cara, eu vou pegar o Form Field e vou jogar para a minha propriedade Test Setting. O interessante aqui é que tanto na hora de salvar como na hora de carregar, eu só estou usando a minha propriedade aqui, Test Setting. Como é que eu uso ela na minha aplicação? Esse é o mais importante. Eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que fazer duas coisas, provavelmente, correto? Na hora que eu estiver saindo dela, ou seja, on navigated from, na hora que eu estiver saindo da minha página, então imagine uma página de settings, que eu queira fazer isso, enfim, alguma coisa do gênero. Na hora que eu estiver saindo dessa aplicação, eu preciso salvar ela na minha propriedade, correto? Porque da propriedade eu vou para o meu Isolated Storage. Então, application. Então, é bastante simples também essa ideia. App, tá? Ponto. O nosso test setting. Então aqui, vocês vão ver que... faltou essa aqui. App.testSetting. Então vejam aqui a questão dos parâmetros que foi perguntado de novo. Application, test setting. Está aqui a minha propriedade. Se eu quiser jogar uma variável aqui e pegar ela de novo na outra tela, detalhe, por exemplo, ok, sem problema nenhum. Vou pegar esse cara aqui e vou fazer um this.textoentrada.text e vou jogar naquele cara. Só isso? Só isso. Legal? O que mais que eu preciso fazer? Na hora que eu jogar no main page, aqui, eu preciso fazer, eu acho que esse daqui eu até tenho um snippetzinho aqui, que é o property. Esse cara mesmo. Só que daí eu tenho que mudar o meu cara aqui, que esse snippet é antigo. Outra coisa que eu tenho que fazer é que na hora que eu abrir a minha página, eu vou verificar se esse test setting estiver diferente de nulo e vou buscar ele. Vou buscar a propriedade lá no app XAML e vou jogar para o meu texto de entrada. Então, assim, é um conceito de usar o app XAML como, né, repositório central para algumas variáveis que eu posso usar em telas diferentes. Legal? Então, bacana. Vou botar uns breakpoints aqui para vocês entenderem aqui bem o conceito. Que eu sei que esses conceitos começam a se confundir na cabeça da gente, né? Bastante conceito junto aí. E aí a gente vai emendando um no outro. Então tem um breakpoint aqui no navigated from. Esse breakpoint aqui eu vou tirar, no navigated to. Então na hora que eu sair da tela eu vou ter o breakpoint, tá? E na hora que eu for carregar eu vou ter o outro. Então, seguinte. Mudei aqui meu background, de novo aqui. Vou botar aqui um texto qualquer, então teste
Então imagine que a gente tem um cara aqui, desse setting, por exemplo, tá? O cara está escrevendo aqui, o cara tem um setting na aplicação dele, e de repente ele recebe uma ligação. E saiu da aplicação, tá? Opa, nossa aplicação não está rodando aqui. On navigated from. Beleza, caiu aqui, achei que não ia cair. On navigated from. Então ele está saindo da aplicação. Passou aqui, ele pegou o texto de entrada e jogou no test setting do app, tá? Pegou a cor de novo e tudo aquilo que a gente já tinha feito. Mas mais importante do que isso, no app XAML, ele vai usar o application settings, tá? Então vejam aqui. Vai pegar o test setting que veio lá do nosso main page, test de setting, jogou ali e fez um save, tá? Legal, então assinou lá a ligação, recebeu a ligação, fez o que quis, tirou a foto do gato em cima da mesa e tal, e deu um resumo, deu um back. Na hora que for voltar para a aplicação, o importante é, caiu no Application Activated. Legal? Antes de qualquer coisa, vejam que não entrou na página ainda. E a gente vai buscar no Isolated Storage aquele cara. Tá? Então a gente vai buscar no Isolated Storage, está aqui, teste de setting. Outra coisa, na hora que entrou no main page, a gente precisa pegar esse teste de setting e jogar no texto de entrada. F5, voltou o background e voltou o texto. Dessa forma a gente pode ir para uma outra aplicação, dar um back e voltar para essa daqui e ainda ter o nosso set. Então a gente pode ter tanto a nossa linguagem que a gente quer usar, por exemplo, português Brasil, que eu quero usar durante todas as minhas as utilizações dessa aplicação, ou seja, um setting de aplicação, como eu posso ter um background ali que durante aquele meu uso eu quero manter ele. Então, dessa forma, a gente tem a ideia de multitask no telefone através do conceito de Tombstone e também utilizando a Application Settings do Isolated Storage, a gente consegue ter essa ideia bacana de usar, né, todas as instâncias sempre a mesma variável, tá? Vamos voltar aqui para o nosso PPT. Então, bacana. Vamos aqui para frente. Launchers e Choosers. A gente vai falar aqui rapidinho, só vou fazer um demo super rápido de Choosers para vocês, mas queria só que vocês entendessem o conceito de Launchers e Choosers. Launchers nada mais é do que um grupo de APIs para que a gente consiga usar algumas testes comuns do telefone, que não retornam resultado. Ou seja, e-mail compose, por exemplo, você vai escrever um e-mail, isso não vai retornar um resultado para a tua aplicação. Você vai simplesmente chamar um cara que vai escrever um e-mail. Você vai, por exemplo, fazer uma ligação telefônica. Isso não vai retornar um resultado para a sua aplicação. Você vai dar um launch nessa phone call e aí fez a phone call, voltou para a tua aplicação, mas não te retornou resultado. Tá? Então, launchers nada mais é do que grupo de APIs para que a gente possa usar algumas tasks aí do telefone e elas não retornam resultado. Ao contrário disso, choosers, que apesar de serem grupo de APIs também, para que a gente tenha também, possa usar essas tasks do telefone, mas todas elas retornam resultado. Ou seja, quando você chama um camera capture, você está capturando uma foto da câmera. Dessa forma, quando você chama o chooser, você está chamando a câmera e na volta você está capturando alguma coisa. Na hora que você está escolhendo um telefone, um phone number chooser, você está chamando esse chooser e na volta você está recebendo um telefone. Ok? E com isso, os launchers e choosers, nada mais fácil de vocês entenderem isso, entenderem o quão simples é, com uma rápida demo aqui de choosers. Justamente porque eles retornam resultado, então eu creio que seja mais interessante para vocês verem um chooser ao invés de um launcher, tá? O que eu vou fazer aqui para vocês, para ser bem rápido e bem educativo, a parte de choosers, é simplesmente chamar uma câmera e mostrar a foto de novo, tá? Então, nada mais do que isso. A gente vai voltar aqui para o main page, então nossa primeira página aqui. Vocês lembram que a gente tinha colocado aqui um text box, um button e um text block, tá? Era praticamente um hello world, né? Era um hello world que está se tornando alguma outra coisa agora. Agora o que a gente vai fazer é praticamente um hello world de choosers, tá? A gente vai chamar um chooser e vai mostrar a imagem na volta. Então, para isso, a gente vai colocar aqui um resultado que vai ser uma imagem, tá? Ao invés do text block. Então, vamos manter ali o text block. Então, a gente vai botar um controlezinho image. Esse controle também, para quem conhece Silverlight, 100% conhecido, nada de novo. Tá? Então, a gente vai colocar um nome para ele, img, e só, tá?
Só a imagem, a gente não está colocando de novo. Não está colocando borda, margem, nada. Enfim, é só uma imagem, é só didático aqui para o exercício. No clique, então, em vez de eu navegar aqui para outra página, deixa eu mudar esse cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um cara aqui, antes dele, tá? Antes de fazer o botão, vamos fazer no caminho mais correto aqui para ficar mais interessante para vocês. O que eu preciso fazer? Eu criei uma imagem aqui, né? Legal? Eu quero mostrar o que eu tirei de foto nessa imagem minha. Então eu tenho uma aplicação, quero clicar num botão chamar minha câmera e na volta eu quero mostrar minha imagem na minha aplicação. Depois eu poderia ter algumas outras ações. A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro da classe, para usar isso, eu vou fazer o seguinte, Camera Capture Task. Tá? Esse cara aqui, ó, vamos dar um Resolve, ele é o Microsoft Phone Tasks, que são justamente os nossos carinhas aqui que a gente quer usar no demo. Nesse caso, o nosso Chooser, que é o Camera Capture. A gente vai usar um Camera e o Camera Capture Task. Da mesma forma que a gente usa. Então, assim, a ideia é que um Chooser nada mais é do que você está usando um namespace aqui, o ADLL, o Microsoft Phone Tasks, você está usando uma API, tá? Camera Capture Task, Camera, e o Camera Capture Task. Outra coisa que a gente vai precisar fazer aqui, só para o modelo que está no nosso exercício, é um completed, aqui dá um handle no nosso evento de completed, tá? Por que eu preciso fazer isso aqui? Porque eu quero que depois que a câmera tenha tirado a foto, eu quero poder retornar essa foto, tá? Então a gente vai dar um new event handler. A gente não sabe quando essa foto vai ser tirada, ou seja, é assíncrono. Quando ela for tirada, a gente vai cair nesse evento aqui, correto? E a gente vai fazer alguma coisa. E o que a gente vai fazer quando esse evento da câmera estiver completo? Vamos pegar aqui nossos snippets. A gente vai pegar o nosso chooserzinho aqui e vai fazer o nosso... Opa, aqui a gente vai precisar de um resolve também. Media Imaging, nada diferente para quem conhece já o Silverlightzinho. Esse cara aqui está diferente o nome. E o que a gente vai fazer? Quando a câmera tiver completado o seu serviço, a gente vai perguntar aqui se o resultado está ok, né? O nosso querido I aqui, que é o nosso Photo Result, né? Os nossos os argumentos aqui do nosso evento. A gente vai criar simplesmente uma nova bitmap image, setar o source dela, que é o chosen photo, né? Que veio da nossa câmera. E esse PMP vai ser o source da minha IMG, que nada mais é do que o meu controlezinho criado ali. Tá? Isso quando o evento estiver completado. E na hora do clique do botão, o que eu vou fazer? Na hora do clique eu vou simplesmente fazer o seguinte, dar um try aqui, um try catch aqui, até tem para esse snippet aqui, mas no nosso caso aqui, vamos imaginar que a gente só está falando aqui do nosso camera.show. Uma linha só uma linha. É simples assim. Tá? Então é simples. Uma linha eu mostro o camera show, tá? Desculpe, cliquei no botão, em uma linha a gente vai dar o camera.show, tá? Depois que eu der o camera completed, eu estou fazendo um handler do evento para fazer o quê? Para pegar esse resultado e jogar como source da nossa imagem. Simples assim, tá? Então vamos lá e vamos pegar um botão clique aqui só para vocês verem que ele está indo. Vamos tirar esse breakpoint aqui, só para passar aqui no F5. Tá, então no nosso clique aqui, ó, botão clique, F10, camera show. Vamos ver lá se a nossa câmera abre, tá? Vamos navigar from, vamos tirar todos os breakpoints para facilitar aqui o negócio. Entrou na nossa câmera, tá? A câmera do emulador aqui, ela tem um comportamento... ela tira uma foto em preto e branco aqui só para ter uma ideia de que você está tirando a foto de alguma coisa, tá? Então aqui vocês podem ver que quando eu mexo aqui, ela dá uma mostrada aqui, um preto e branco aí, espero que vocês estejam vendo aí. Mas é só um teste, então ela fica passando essa imagenzinha aqui, ó, só pra gente ter a noção de que ela vai bater uma foto, tá? Então quando eu clicar aqui, ó, ele vai bater a foto e vai dar um accept ou retake. Eu vou dar um accept, eu vou aceitar esse cara. Na hora que eu der esse accept, deixa eu botar o breakpoint porque eu tirei todos ali, né? Na hora que eu der o accept, eu vou cair no completed, tá? Então cair no completed. Ok, o resultado, criei a nova imagem, setei a source dessa imagem com uma foto que eu tirei, e esse bitmap vai para o nosso source do meu controle. Ele voltou lá, branquinho com preto, a nossa foto.
Simples assim, tirei uma foto do telefone, e se a gente está com o telefone, a gente consegue usar o próprio telefone, claro. Tirei uma foto do telefone e voltei para minha aplicação. Dessa aplicação, desse retorno, eu posso fazer o que eu quiser com essa foto. Inclusive mandar para o meu hub, fazer alguma extensão, alguma coisa desse tipo. Então isso é bem bacana. Tá? Legal? Então tá, vamos voltar aqui no nosso slide para a gente ir para a última parte aqui do nosso webcast de hoje. Então, como eu falei hoje, bastante corrido, bastante coisa para a gente ver, mas a gente vai conseguir dar uma visão geral, uma pincelada de várias coisas ao mesmo tempo. Serviços. Essa é a última coisa que a gente vai conversar aqui. O Windows Phone 7 está preparado para a nuvem, 100% preparado para a nuvem. A gente já comentou isso nas 2 semanas atrás. E é importante que vocês saibam realmente o que é estar preparado para a nuvem, não é só da boca para fora. O que significa isso? Significa que você pode consumir o teu Windows Phone 7 o teu web service, né, custom web services, ou seja, qualquer serviço que você criar de forma fácil, você consegue consumir esse serviço. E aí eu não estou falando, é sempre importante falar de serviço Microsoft, de coisa Microsoft, .NET, mas eu só vou poder consumir meu serviço .NET. Não, é o seu web service. Tá? Então, se você estiver usando lá JSON, se você estiver usando RESTful Services, ou enfim, você vai conseguir consumir esse serviço. Web services existentes, Facebook, coisa e tal, já está preparado, consegue fazer várias coisas, já está ali dentro do Windows Phone 7, Facebook e vários outros serviços, e os próprios serviços da Microsoft, que também já estão totalmente incorporados no telefone. Uma coisa importante de falar, e um demo muito conhecido do Windows Phone 7, é o demo do Twitter. Mais do que o demo do Twitter, ele é legal porque ele mostra um serviço que está sendo implementado. É um serviço que não está retornando .NET, no caso, né, para o pessoal que gosta de falar assim, mas o serviço retorna .NET, nenhum serviço retorna .NET, tá? Isso é importante de se falar. E mais do que isso, o Twitter não é algo Microsoft. Então é um demo muito mais, além de ser importante nesse quesito de bacana de ver, é importante nessa outra questão. Então aqui nesse cara, eu vou dar um share aqui e vou fazer o seguinte só aqui. Eu vou criar um projeto novo, mas eu vou usar o código pronto aqui, tá? Tem bastante código aqui para mostrar para vocês. Mas eu só queria mostrar para vocês o seguinte, eu vou criar um novo projeto, tá? E a gente vai colocar uns códigos ali, e a gente vai rodar isso, vai ver a Atom, vai ver, enfim, XML vindo de um serviço não Microsoft, né? De uma solução não Microsoft. Então, Silverlight for Windows Phone Panorama Application, tá? Então, Panorama Application. Então, a gente vai dar aqui um nome de Twitter. Pronto, cara. Tá? Vamos criar um Panorama Application. Pessoal que está querendo saber mais sobre Panorama e tudo mais, a gente vai ver sobre tudo isso nos próximos webcasts, tá? Então, abrindo aqui, ele está criando uma aplicação, aqui ele já está criando uma aplicação mais completa, tá? A gente vai entrar na questão do MVVM, como eu comentei com vocês. Então, aguardem os próximos webcasts, que vão ser bem bacanas também, entrando a fundo em todas essas coisas. Aqui eu vou precisar usar até, peço desculpa para vocês, eu vou precisar usar uma cola aqui do XAML, tá? Porque o que acontece? Aqui ele gera já o meu panorama, a gente já comentou também no último webcast, mas a gente vai ter vários itens. Mas o que eu quero comentar com vocês de diferente aqui é a forma como eu recebo esses caras, tá? E não tanto esses itens, esse visual aqui do cara. Tá? Então o panorama item, eu só vou dar um Ctrl V aqui, a gente mudou um pouquinho, tá? O que eu fiz aqui, ó? Só para vocês verem aqui. Nada mais do que mudar um pouquinho aqui a ideia dos stack panels, tá? Depois aí quem quiser pode falar comigo, eu mostro certinho como é que isso é feito. Então eu tenho dois itens. Um que vai mostrar a minha linha do tempo, rodo, o que eu postei no Twitter, tá? E outro que vai mostrar o hashtag WP7. São duas soluções diferentes, dois métodos diferentes da API do Twitter, tá? A gente vai mostrar os dois. Então aqui no View Code, eu vou usar dois snippets aqui, tá? Para vocês. Vou colocar X, os nossos snippets aqui. E a gente vai ter o Twitter Calls aqui. Tem dois caras aqui, tá? A gente vai ter esses dois caras. Coloquei dois caras separados aqui só para vocês verem. Um cara vai carregar a minha timeline, tá? E outro cara vai pesquisar por Windows Phone 7, tá? Legal disso, a gente está usando um web client aqui. System.net web client. É o mesmo cara que a gente já utilizava antes. A gente vai usar de forma assíncrona. Legal? E a gente vai ter o nosso resultado. Não tem nada de novo aqui. Você está consumindo um serviço da mesma forma que você consumia antes. Mais do que isso, sem perder tempo até aqui com outras coisas, a gente tem aqui dois métodos, tá? Dois eventos, né? Dois event handlers,
A gente vai até precisar colocar uma referência aqui, que é o nosso system link aqui, XML link, que eu estou lendo esses carinhas que estão chegando para mim com um link. Então eu vou dar um resolve aqui. Tá? Mas o legal é o seguinte, que eu estou lendo com link aqui, estou consumindo esse serviço do Twitter, estou lendo com link algumas coisas e estou retornando para o meu item source, do meu segundo panorama e do meu primeiro panorama. Isso daqui é link e estou retornando aqui. Tá? Bacana? Então aqui, na verdade, eu só queria mostrar para vocês, nesse primeiro webcast aqui de código mesmo, essa parte aqui. Tá? A gente está usando um serviço e dando um download string completed, um async, numa URL aqui, tá? Na API do Twitter, api.twitter.com, estou chamando a timeline. Da mesma forma aqui, esse cara retorna XML aqui, vocês podem ver na API do Twitter que o user timeline usa XML, mas o search a gente está usando o Atom aqui. E a gente pode usar o nosso Data Contract Serializer do JSON, então a gente pode usar JSON também. Legal? Então, há diferentes formas de você fazer isso, mas você pode consumir serviços utilizando desde o XML, o JSON e tudo mais. Isso não é .NET, isso é o Windows Phone 7 preparado para a nuvem. Poder isso daqui, o que vai acontecer? Então, veja o seguinte, aqui, ó, importante aqui de novo, eu estou consumindo estou indo em duas, usando a API do Twitter para consumir timeline e fazer um search, aqui com 4, 6 linhas de código, mais umas 10 linhas aqui, para obter o resultado do evento aqui. Então, você pode imaginar como 20 linhas, 25 linhas, eu estou indo aqui, ó, todo timeline de hoje aqui, tá? Pessoal, daqui a pouco, 21 horas, webcast e tudo mais. E aqui no WP7, tá? A gente está fazendo um search aqui na hashtag. Legal? Bacana, então, né? Quem quiser saber mais alguma coisa, pode me perguntar depois e a gente conversa. Essa é a ideia de consumir serviços com o Windows Phone 7, o Windows Phone 7 preparado para a nuvem, 100% preparado para a nuvem. A gente vai ter um webcast somente falando disso. Serviços, nuvem e tudo mais. Até de push notifications, também é um assunto bem bacana. Tá, vamos voltar aqui para o PPT para fazer a conclusão desse webcast de hoje. Momento atual, então, como a gente comentou até na outra semana, né? E dando uma atualizada aqui, pessoal, né? O momento atual já não é tão atual agora, né? Já temos novidades aí. 13 mil apps agora em tempo recorde, já não são mais 11 mil. Mais de 600 mil desenvolvedores Silverlight no mundo, mais de 1,5 milhão de downloads das DevTools, tá? Isso é bem importante falar para vocês, mais uma vez, para vocês saberem o que está acontecendo, o update novo disponível, o fator Nokia cada vez mais tem sido importante, cada vez mais a mídia está em cima disso, e qual é o roadmap aí com a Mix 2011. A gente teve várias coisas legais, Marketplace Brasil, você vai poder comprar e vender aplicações nessa Marketplace Brasil. Multitask vai vir em novembro, legal, bacana, Multitask real. E E9 também, para quem não viu, procure no YouTube, procure na internet sobre comparativo de E9 rodando no Windows Phone 7, comparativo com Android com o iPhone, é bem legal. O SkyDrive também dentro do Windows Phone 7, dentro do Office Hub. Sockets, então a gente vai ter, acho que tem até aqui um bulletzinho com Skype, então sockets foram anunciados também. Novas tools em maio, a gente vai ter um webcast para tratar dessas novidades das tools, muita coisa legal, inclusive para os emuladores. Para quem não tem o telefone e quer testar as aplicações, quer testar algumas coisas que hoje é difícil de a gente testar, como acelerômetro, por exemplo. O emulador é atualizado nas tools, como eu comentei, né, sensores e tudo mais. Novos requisitos de hardware também que foram apresentados, né, o Skype, como eu falei. Angry Birds, né? É muito importante falar isso, né, para muita gente, né, mas Angry Birds foi anunciado e vai sair agora em maio também. E mais um monte de coisa aí que foi anunciada e que deve ser anunciada em breve, então... o que significa esse monte de carinhas aqui dessa tela? O Windows Phone 7 está mais vivo do que nunca e a Microsoft está botando muita fé nesse cara, tá? Então a gente também precisa botar fé porque muito dinheiro aí está sendo colocado aí nesse senhor aí. Os próximos passos depois aqui, o que a gente vai ter? Webcasts a cada 15 dias, como a gente já teve o primeiro e agora o segundo. O próximo webcast, deixa eu até passar aqui para vocês uma noção aqui, mas o próximo webcast, aqui marcado para o dia 9 de maio, a gente vai ter conceitos da interface Metro, muito provavelmente com o nosso amigo Maurício Alegretti junto comigo aqui, tá? Depois a gente vai ter no dia 23 de maio, criando uma app do início ao fim, ou seja, imagine o seguinte, primeiro webcast a gente tratou de
visão geral da arquitetura. Hoje a gente tratou de pequenos pontos de desenvolvimento no geral também, aqui aplicação feinha, pretinha e tal. Na próxima a gente vai tratar de tudo de método, legal? Conceitos, best practices de método, de interface. E aí no webcast do dia 23 de maio a gente junta tudo isso e faz uma app do início ao fim, usando a Isolated Storage, provavelmente consumo de serviços e tal. Depois disso a gente vai ter alguns outros webcasts ainda falando das novidades das tools, Azure e tudo mais. Então aí é webcast pra caramba aí também de Silverlight toda semana. Segunda-feira à noite é o dia para você ficar em casa e acompanhar os webcasts aí. Alguns eventos também para quem for de Curitiba, a gente vai ter um evento em maio aqui, dia 21 de maio. Para quem for da região de Marília Tech Day também, eu e o Jonatas, que está por aí também, a gente vai falar de Silverlight, Windows Phone 7. Acompanhe aí o windowsphonebrasil.net e o winphoneforum.com.br para saber mais. E treinamentos, a gente vai ter um artigo sobre push notifications na mundo.net saindo logo mais. Muitas coisas aí no forno. E para quem quiser saber mais, aí tem um monte de link, eu vou deixar um tempinho para vocês verem, mas pode me mandar e-mail também. Vou deixar meu e-mail no último slide. Importante daqui passar para vocês o portal silverlight.com.br, o infoneblog.com.br, é um site muito legal para parte de consumo, assim, né? E o Training Kit, desculpe, que é do Channel 9, que é esse link aqui, ó, Channel 9 MSDN. Esse carinha aqui é muito bacana para vocês fazerem e conhecer bastante sobre o Windows Phone 7. Legal? Então, pessoal, assim, mais um webcast aí que a gente fecha. Então, esse daí a gente conseguiu ver bastante coisinha aí, né? Cada coisa do seu tempo aí do Windows Phone 7. Conseguiu ver bastante ponto diferente aí de desenvolvimento, bastante coisa que a gente vai usar para frente e que vai usar, inclusive, nos nossos próximos webcasts. Então, assim, quem estiver ligado aí no Windows Phone 7 aprendeu bastante hoje, mas vai aprender muito mais para frente. Quero deixar desde já aí meu agradecimento e quero deixar aberto para que a gente possa fazer perguntas. Aí eu sei que a gente tem agora 17 pessoas na audiência, mas assim, muita gente aí até que eu estou vendo aí, um pessoal que já manja bastante de Windows Phone 7, né? Mas quem tiver alguma pergunta, por favor, aí coloque a sua pergunta no ar aí que eu vou tentar responder, espero que todas. E a gente vai fechando aqui. Deixa eu até ver que tem uma pergunta já aqui do André. No resume, temos que tratar o OnNavigator From para cada page, ou seja, na main page e na detalhe XAML. Então, André, depende do que você quer fazer e da forma como você quer fazer. Eu mostrei um exemplo ali, na verdade, do resume, fazendo duas coisas diferentes, tá? Então, como eu falei, é um exemplo muito rápido que mostra duas coisas totalmente distintas, mas que no final das contas o resultado acaba sendo parecido. Uma coisa é o que a gente chama de transiente, tá? Data, que significa eu tentar manter o estado de uma página ou tentar manter o estado da aplicação. Se eu tentar manter o estado de várias coisas ao mesmo tempo, imagine, de várias páginas, então toda vez que essa aplicação voltar, der um resumo, tudo que eu tinha, eu vou ter que ter de novo. Tá? Então imagine o seguinte, se eu quiser manter o estado do main page, do detalhe, sabe, 3, 4 páginas, na hora que eu sair da aplicação, quando eu voltar, eu não tenho mais nada daquilo. Ou seja, sim, eu teria que tratar tudo aquilo. A ideia do resumo é que você tenha, aquilo, a ideia de salvar é que você tentar salvar para o usuário algumas coisas como settings, ou seja, os settings seria para a aplicação inteira. Algumas outras coisas como a interface de tela, ou algo que você queira salvar para o usuário, tá? Você pode inclusive salvar na Isolated Storage, que não significaria algo para a tela, e a tela seria muito mais a tela que você acabou de sair. Então a ideia, inclusive, um dos best practices é que você não salve tudo no fim, que você vai salvando intermediariamente. Então quando você volta, você não volta para todas as páginas, você volta só para uma página. Então, assim, espero que tenha explicado bem para você ou tenha conseguido repassar essa tua pergunta. Mas, assim, se você precisar, Ricardo, deixa eu até deixar aqui já o próximo slide aqui. Mas se você precisar, me passa um e-mail e a gente conversa mais sobre isso e eu tento entender também a tua necessidade para te passar. Mas, assim, sim, você precisa tratar, mas não, provavelmente você não vai ter que tratar, sabe, dessa forma, porque provavelmente a ideia que você vai usar vai ser realmente voltar para uma página. Você vai ter o Isolated Storage para aplicação, Application Settings para aplicação, e o Page vai ser somente de uma página, que é a página que você precisa realmente tratar alguma coisa, um form, não sei, alguma coisa desse tipo. Tá.
O Ramon. Grande Ramon. Ramon, ó, já chegou seu aparelho, precisamos de um beta teste. Meu aparelho não chegou. Faz exatos 26 dias que foi pedido meu aparelho. Mas eu tô com um aparelho aqui, usando um LG. Então precisamos de um beta tester. A gente fez aqui em Curitiba um Hands-on Labs e a gente estava com um aparelho lá. A gente vai ter esse evento dia 21 de maio, que também vai estar lá, e o meu aparelho também já vai estar lá e tudo mais. Então, assim, precisando aí, eu tenho um aparelho aqui, tem alguns aparelhos aí também na cidade, aí, de pessoas bem próximas aí para testar, assim, então, precisando aí de beta tester aí, entre em contato. Bom, Almir, boa noite, procurei no site do MSDN, mas não encontrei os webcasts anteriores. Há algum local específico para encontrá-los? Não encontrei os do Jonas também. Eu creio, se o Jonas estiver online, por favor, Jonas, pode entrar aí com áudio também, mas eu creio que isso não está disponível ainda. Alô? Alô, Jonas? Tá ouvindo? Tô ouvindo, o pessoal tá ouvindo aí também. Beleza. Opa, desculpa interromper aí, Rodo. É o seguinte, esses webcasts que a gente já tá na minha mão, tá? Ambos já estão na minha mão, já estou com eles. Eu vou passar os links, só que eu também vou disponibilizá-los eles para você poder assistir online, sem ser, digamos, direto pelo próprio portal Silverlight, tá? Isso a gente deve fazer já no decorrer dessa semana, inclusive com os PPTs e com os materiais das webcasts. A gente deve colocar tudo em vários posts dentro de casa, né? Ou seja, vamos deixar dentro do portal Silverlight, a gente vai deixar justamente esses links desses vídeos também. E claro que se o pessoal quiser baixar, a gente vai passar o link para a própria MSDN lá, que daí lá você consegue baixar com a qualidade melhor, etc, etc. Mas a gente consegue, vamos deixar também dentro do portal Silverlight, a gente vai conseguir colocar com transmissão de Silverlight mesmo. Eu estou com um player já, e já estão a gente já tem um player e a gente vai poder assistir direto do próprio portal, assim conseguindo levar a galera para o próprio portal e conseguindo ver as webcasts. E o material também que foi utilizado nas webcasts também vai ser disponibilizado aí, claro, com a ajuda de todo mundo aí, a gente vai conseguir colocar esse material online e público para todos. Bacana, bacana. Então, como vocês bem ouviram aí, Casa de Ferreiro, o espeto não é de pau nesse caso, hein? Usando o portal Silverlight para transmitir o evento via Silverlight. Isso é bacana. Então, o pessoal que está perguntando, até tem uma outra pergunta aqui do Ulisses, que não estão disponíveis no MSDN, então em breve aí vamos ter disponíveis, inclusive no portal Silverlight, como o Jonas passou isso, vai virar até inclusive o pessoal que perdeu o primeiro webcast, ou perder algum webcast, um bom material de treinamento, aí, que vai ter um treinamento completo aí de Silverlight e do Windows Phone. O André fazendo uma pergunta aqui se o evento em Curitiba e de Marília vão ser transmitidos online. O de Curitiba, André, eu sei que o pessoal está tentando fazer isso para ser transmitido. Inclusive eu vou estar ajudando a fazer isso acontecer, ser possível. Já o de Marília, eu vi alguma coisa do Lucas, né, sobre isso, né, Jonas? Assim, então, assim, eu já tinha comentado e ficou meio no ar isso, mas o Lucas comentou que vai ser transmitido, né? Exatamente, cara. Pelo que eu fiquei sabendo também com a pessoa que está organizando, que é o próprio Laerte, ele disse que estão vendo já para transmitir online, inclusive, todas as sessions, porque na verdade o evento de Marília vai ser um mega evento com 4 tracks simultâneos, então o negócio é brutal. Então os caras estão mexendo para tentar simular. Acredito que vão transmitir as 4 tracks simultâneas, tá? Só que isso depende de um pouco de infraestrutura. Então, claro. Vamos ver o que vai estar acontecendo. A princípio é para rolar, mas eu não tenho 100% de certeza sobre isso ainda, tá? Senão a gente tenta fazer um pit cam lá na hora. Eu prometo que o pessoal está acompanhando aí que eu tenho. Vai estar, inclusive, eu não sei se é a única palestra até, mas a gente vai estar, eu e o Jonas, fazendo essa palestra. Então, com certeza, a gente vai ter lá algum computador sobrando para que a gente possa virar para nós lá e para a tela e fazer um pitcam lá. Se o caso for, a gente vai no hard code mesmo. Então, pessoal, não achem que a gente não vai tentar de tudo para fazer isso até. Uma pergunta do André, que vai ter algum webcast comentando sobre o Microsoft Advertising SDK. Isso é muito legal, inclusive, André, e uma das coisas que eu e o Jonas temos que fazer, inclusive, é rever uma parte da agenda para frente, porque a gente teve o lançamento de várias coisas na Mix. Então eu já comentei com o Jonas isso, que eu queria rever algumas coisas da agenda. E nessa hora que eu revi, por causa das atualizações, uma das coisas que eu quis adicionar é um webcast para monetização de aplicações. Ou seja, desde a parte de você terminar a sua aplicação, fazer o package para colocar no Marketplace,
colocar para vender e você, depois disso, também usar algumas outras coisas, como o próprio advertising, SDK, para ganhar dinheiro. Isso eu acho muito importante também para o pessoal que está começando, não só saber da plataforma, desde saber a plataforma, saber desenvolver e também saber o que fazer depois disso. Isso é importante, assim. Mas mais importante que o André perguntou agora, né? Vocês já venderam a aplicação no Marketplace? Se sim, como declarar lucro no IRPF? A pergunta, essa pergunta é bem colocada, né? No dia 25 de abril é uma pergunta muito bem colocada. Não, eu não coloquei a aplicação no Marketplace, até porque o meu telefone ainda físico está para chegar. Tem algumas ideias aí de aplicações para colocar no Marketplace, até como cases, assim, né? Não tem até, por enquanto, o interesse de realmente entrar no mercado para ganhar dinheiro e tal, mas sim o interesse de gerar alguns cases, até pelo trabalho que a gente está fazendo e tal, mas não, eu não coloquei as aplicações, mas o que eu posso te falar é o seguinte, André, como declarar isso pelo IRPF? Você está fazendo um trabalho e está recebendo um dinheiro por ele, tá? Da mesma forma que, como eu comentei no primeiro slide, eu faço um trabalho para uma empresa de fora e quando esse dinheiro chega de fora. E o teu banco precisa declarar essa entrada. E o teu banco gera um documento para você disso. E aí você pode gerar uma nota em relação a isso, se for o caso. Tá? Então, assim, claro, tem que ver certinho qual seria o seu caso, você é uma pessoa física e tal. Você não está falando de empresa, como é o meu caso, mas esse dinheiro entra e para ele entrar no país, o dinheiro, para você ganhar esse dinheiro, o teu banco gera um documento disso. Então você tem para onde... Oi? Ele já é retido, tá? Por exemplo, se ele receber, por exemplo, pelo Banco do Brasil, tá, sem fazer nenhum merchandising, tá, de Banco do Brasil, a gente não ganha nada para isso, né, mas enfim. O Banco do Brasil é o seguinte, ele vai ficar retido já direto quando entra no Banco do Brasil, ele já fica retido, cara. Ele é que nem imposto de renda retido na fonte, cara. Então, boa questão, inclusive, porque quando eu uso o Citibank para isso também, Jonas, e acontece a mesma coisa. Não acontece como empresa, porque justamente você está vendendo um serviço. E aí é a parte que entra o contrato, justamente você colocar uma nota fiscal em cima. E aí, pessoa física, você tem razão mesmo. Ele é retido direto na fonte. Uma pergunta importante, principalmente nessa data, né? Então, se alguém começou a fazer isso no ano passado, já tem que declarar agora, senão é bom preparar já pro ano que vem, já no IR. André fazendo elogio aqui parabéns, Rodolfo e Jonas, pelos webcasts, estão fazendo a diferença na comunidade. Esperamos que sim, né, Jonas? Esperamos que a gente possa fazer uma diferença aqui ao vivo para o pessoal que está entrando e também depois colocando esses webcasts disponíveis. A ideia do Jonas foi muito legal de criar não só um webcast ou dois ou três, e sim uma leva de webcasts que juntos vão gerar um treinamento completo. Então aí, agradecimentos especiais ao Jonas, né? Outro aí, obrigado do Almir aí. Então, obrigado aí, Jonas, também. É isso, cara. A gente sabe que... Eu que agradeço aí o empenho do Rodo. Até eu peço desculpa a todos aí, assim, o pessoal que está na sala, porque em função do São Paulo já é um caos por natureza, daí então a gente tem mais umas reuniões que eram para acabar às 18 horas, elas acabam às 17h30, 20 horas, mais ou menos, daí a gente acaba se atrasando. Mas, cara, obrigado por ter aguentado as pontas aí também, Rodo. Cara, não, é isso aí. Sabe que... Não, e é isso aí. Obrigado também a todo mundo que ainda está aí, né? Temos 3 pessoas aqui. Obrigado a todo mundo que ficou ainda aí no webcast. A gente sabe que esse webcast a gente teve até um problema porque ele não foi divulgado pelo site, pelo MSDN, né, mesmo, né? Então a gente teve um pequeno probleminha aí, mas, assim, de divulgação, mas, pô, mesmo assim chegamos a 20 e poucas pessoas aí, segunda-feira, 10 da noite. Muito obrigado a todo mundo aí que mais uma vez ficou aí com a gente, 1h30. Semana que vem, Jonatas, pra gente fechar, até eu não sei se a pessoa que perguntou, eu realmente não lembro quem perguntou aqui, mas se tiver por aí, ela vai ouvir. Perguntaram para você se o webcast da semana que vem... Ulisses, talvez tenha sido você, Ulisses, se foi até de um toque. Mas ele perguntou o seguinte, se foi o Ulisses, né? Desculpe até se não foi o Ulisses. O webcast da semana passada, se ele vai ser reposto para a semana que vem, ou se vai ser colocado em outra data, né? No caso, né? O webcast da semana passada, como é que vai ficar isso, né? Foi ele. Então, cara, Ulisses, até assim, é o seguinte, cara. O webcast da semana passada a gente teve um problema sério, como eu disse, assim, a gente tem
A gente não tem só os webcasts para fazer, claro, a gente tem a empresa para tocar, a gente tem série de clientes para atender, e acabou que eu e o Evelado, a gente acabou tendo uma disponibilidade, cara. A gente teve, na primeira questão, o Evelado teve uma disponibilidade, logo em seguida, na metade da tarde, eu também tive uma disponibilidade, e no final que acabou, os dois teve que ficar a gente teve que cancelar o webcast, porque os dois não poderiam estar presentes em função de N coisas, em reuniões e projetos com problema, etc. A gente sabe que nós desenvolvedores sabemos o quanto é difícil às vezes essa questão. Mas enfim, esperamos não precisar mais fazer isso. Cancelar o webcast é uma coisa bem chata, a gente sabe muito bem disso, mas a data a gente deve fazer no meio da semana que não seja na segunda-feira. Por que isso? Porque a gente já tem uma série de webcasts agendados para frente e a gente não quer atrapalhar a agenda dos demais webcasts. Até porque tem uma série de webcasts, por exemplo, com Dynamics, com SharePoint, com Light Switch, que são outras pessoas que vão estar fazendo essa webcast e essas pessoas já estão se programando para determinadas datas. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e colocar essa webcast durante a semana, uma quarta-feira, uma quinta-feira, alguma coisa assim, para tentar não atrapalhar as demais webcasts e as agendas futuras do que já está decidido em fazer, o que a gente já pensou em fazer na agenda normal das segundas-feiras. Então a gente deve fazer num outro dia que não seja numa segunda-feira para repor a webcast de Silverlight de acesso a banco de dados com WCF e com Web Services, para justamente, mas durante a semana. Não vamos atrapalhar essa questão, até dependendo, até eu vou falar com o próprio Evilado, eu acredito que na semana que vem mesmo a gente já consiga repor essa webcast para justamente tentar colocar tudo em dia. Tá? Então, essa é a ideia de a gente colocar tudo em dia. Esperamos colocar tudo em dia na semana que vem, para deixar tudo certinho já e deixar dentro das datas, conforme a nossa agenda já programada já para até outubro, mais ou menos. Legal. É importante mesmo. A gente tem bastante coisa para acontecer aí. E também eu preciso conversar com o Jonas aí sobre os nossos webcasts e Windows Phone. Só respondendo aqui a última pergunta que apareceu do André aqui, se tem previsão de quando teremos o emulador da UP7 com simulação de 3D, movimentação. Simulação de 3D, nesse caso, André, seria a movimentação do telefone que você está falando? Por favor, até se puder completar a tua pergunta aí, sim. Então, você está falando, na verdade, do acelerômetro, né? A gente poder deixar ele na horizontal, vertical e pegar uma bolinha ali, por exemplo, e fazer ela mexer, né? Sim, previsão sim, eu não tenho a data certa, assim, para dizer tanto de maio, mas é maio, tá? Eu acho muito provavelmente que deve acontecer no TechEd. Vai ter o TechEd em North America, o TechEd dos Estados Unidos, em Atlanta, agora em maio, e eu acho, né, uma impressão minha, que deve ser o lançamento lá no primeiro dia, alguma coisa assim, dessas tools, mas durante a Mix foi falado que em maio a gente vai ter o lançamento disso. Inclusive, é o motivo de eu estar planejando alguns webcasts para a gente falar das novidades das DevTools, incluindo isso e algumas outras coisas para o Mango Update para junho, ou seja, para o mês seguinte que a gente tiver esse lançamento. Mas sim, a gente tem a previsão e é maio, tá? Aí você vai poder mexer com... Inclusive é bem bacana, você vai poder colocar o emulador ali, né, que vocês viram como é que funciona, e ao lado dele você vai ter uma telinha onde você vai poder colocar o teu telefone com o mouse, você pode mexer, e o teu telefone é como se o teu emulador ali, né, mas o telefone estivesse se mexendo, ou seja, estivesse ficando horizontal, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, e com isso você consegue testar o acelerômetro. Além disso, você vai conseguir testar a localização, você vai conseguir colocar lá, eu estou em tal lugar. E aí você vai conseguir usar o GPS, a localização do Location Services e tudo mais do emulador. Então, é bom para quem não tem o telefone ainda, quer fazer esses testes todos, é interessante, assim, tá bom? Legal. Bom, se tiver mais alguma pergunta, por favor, usem esses últimos segundinhos para perguntar, porque a gente vai fechar aqui. Legal? Só mais uma questão, Rodo, só para passar a agenda, na semana que vem a gente vai ter dia 2 de maio, passando a próxima agenda, na verdade, pelo menos as 3 próximas aí assim, seriam, por exemplo, 2 de maio a WCF Reservices, então a gente vai falar com o WCF-B, a ideia de trabalhar com o WCF Reservices, com uma maneira de acessar banco de dados também, tá? A dia 9 de maio, daí provavelmente vai ser você e o Maurício Alegrete com o Windows Phone 7, conceitos de interface Metro.
Dia 16 de maio eu vou refazer toda a minha palestra que eu fiz no TechEd do ano passado, que é a parte de Silverlight Out of Browser e tal, vai ser uma coisa bem bacana também. A gente vai falar, e depois tem outro, que é até dia 23 de maio, provavelmente vai ser aquela que você comentou sobre a gente criar uma aplicação de Windows Phone 7 do começo ao fim. Exato. Corrija se eu estiver errado. Né, pro pessoal. Não, é isso aí mesmo, que a ideia é justamente essa. A gente passou hoje uma ideia de vários pequenos pontos, sem entrar a fundo em nenhum deles. Então, pessoal, com essa visão geral do desenvolvimento, legal, dá para fazer isso. Daqui 2 semanas, dia 9 de maio, a gente passa a dar uma geral também na interface Metro, coisa também high level, tá? Então vamos abrir uma aplicação, vamos ver o que dá para fazer nela, as melhores práticas e tudo mais em relação à interface método, todas as questões de panorama e esses controles novos que a gente tem. E depois a gente vai começar, aí sim, vai criar uma aplicação do início ao fim, para a gente ver tudo isso que a gente aprendeu nessa primeira parte. Depois disso a gente vai entrar em novidades e coisas novas aí. Isso. E daí, para finalizar, até a partir de maio, até o final de maio, dia 30 de maio, a gente vai ter um webcast também ministrada por mim, no caso que é a MVVM Lite Toolkit. Eu já tive vários pedidos, pessoal pedindo bastante para dar abranger essa framework, que é uma excelente framework, por sinal, do Lauren Burion, que é um cara excepcional, mas ele fez um MVVM Lite Toolkit, que ela vai entrar tanto para a Silverlight quanto para o Windows Phone 7. Tá, a MVVM, o conceito de MVVM, eu estou utilizando o Lite Toolkit, que é uma grande framework aí. Aí para frente a gente vai ter que dar uma estudada aí assim, mas deve ter ainda, só para dar uma visão geral, a Light Switch, SharePoint, Dynamics, que é uma coisa bacana. Para quem não sabe, esse Dynamics 11, que é o novo Dynamics, tem suporte nativo a Silverlight. A gente vai trazer um especialista em Dynamics, o cara que tem quase, acho que se eu não me engano, eu acho que é 7 anos de experiência em Dynamics, ou seja, é uns cara monstrinho em Dynamics aí que vai mostrar pra gente aí como é que funciona o Dynamics e vai mostrar como colocar a Silverlight dentro dele, uma coisa muito legal. A parte Sketchflow, DataGrid, Pivot Viewer, controles da Teleri, que já me pediram bastante também essa questão, recursos de impressão com Silverlight, Math, Prism, Data Services, dicas de segurança, parte de segurança, Analytics Framework, que é uma framework própria do Silverlight para a parte de análise, etc. Otimização de engines de busca, acessibilidade para quebrar o conceito de muita gente diz que Silverlight não tem acessibilidade, tem, basta saber fazer, é igual a Spinet. Unity Tests com Silverlight, Mono, enfim, uma série de coisas. Devemos tentar fazer alguma sessão extra aí para mostrar as partes do Silverlight 5, que é uma coisa que saiu aí na Mix também, então a gente deve também tentar fazer uma sessão extra, não sei se durante a semana, como é que a gente vai fazer, para tentar colocar aí no meio assim também uma webcast do Silverlight 5, para passar para o pessoal o que aconteceu na Mix, para quem não viu, mas também para ter um material em português sobre o Silverlight 5, né? Mas ainda não está agendado exatamente essa webcast, mas essa é a ideia que a gente tem de fazer de palestras de webcasts de Silverlight aí até, pelo menos outubro aí, né, Rodo? Vai ter webcast para dar e vender, né? Com certeza. O André tá perguntando quem que eu mostrei de Dynamics aqui antes de a gente fechar, Jonas. Cara, Dá pra falar já, ainda é segredo, hein? Cara, na verdade, assim, cara, até é ridículo falar, mas eu esqueci o nome do rapaz, cara. Mas é um cara que eu sei que ele trabalha com Dynamics já há um bom tempo. Não é o Juliano, né? Oi? Não é o Juliano, não, né? Não, cara. Aí eu... Não, deixa eu... Em breve saberemos, né? Em breve saberemos. Em breve saberemos, cara. Eu não tenho o nome dele que eu sei, cara. Mas o cara é fera. Ele topou fazer, cara, e ficou muito contente ainda pelo convite, cara. Legal, bem bacana, cara. Bem legal. Legal, então. Bacana, pessoal. Então fechamos aqui as perguntas. Apareceu mais alguma pergunta? É o Augusto. Vamos entrar em perguntas em reações aqui. O Jonas vai deixar a pergunta aberta e depois a gente comenta, né? Beleza, então, pessoal. Vamos fechar aqui então, Jonas. Obrigado aí, então, né, para todo mundo que ainda está aí. Ainda temos 13 aqui ainda. Pessoal, valeu. Vou parar tudo aqui e vamos seguir em frente. Semana que vem, então, mais webcasts para todo mundo aí. Até mais. Valeu.